tudo, porque eu sempre brincava, né? Tu lida com as duas principais coisas mais difíceis, que é pessoas e dinheiro. E isso misturado com tudo. Então, assim, quem trabalha no banco pode trabalhar em qualquer lugar. Porque vai conseguir se virar. Muito bem, seja então muito bem-vindo a mais um episódio do Fincast. Hoje a mesa tá cheia, papai! Estou extremamente feliz porque estou recebendo dois convidados assim que são parceiros, pessoas as quais eu admiro bastante o trabalho. E também temos uma co-host aqui, Thaís Suave. Dá um salve aí, Thaís. Estamos juntos, galera, ó, representando e recebendo esse time de peso aqui. Olha só a moral. Vou fazer as devidas apresentações. A ideia é a gente trocar uma ideia bastante fluida, mas vamos lá. Primeiro, Thaís Suave, pra quem não conhece, acho que já conhece, ela já participou do Fincast. E hoje ela é a manager do Clube da T2, que é uma comunidade que a gente tem aqui. Por isso a gente trouxe ela para apresentar com a gente. Os nossos convidados, o senhor Rafael Toro. Irmão, obrigado por você ter vindo, muito legal. Obrigado, eu que agradeço o convite aí, vamos trocar um papo muito legal aí com toda a audiência. Né? Tamo junto. E Vitório Santi, é isso, assim que pronuncia mesmo? É isso aí, pode chamar assim. A minha mãe botou com C, mas nem ela usa. Então ela é Victório, mas ela chama de Vitório também, então pode chamar. Vitório Santi, ambos da Academia Rafael Toro fazem um trabalho brilhante no processo preparatório para certificação. Já os reconheci, já disse para eles no particular e agora quero deixar registrado também a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem, porque eu não tenho pique para fazer o que vocês fazem não, depois a gente vai discutir sobre isso. Mas vamos lá. É recíproca essa admiração, então legal. Sabe que a gente respeita muito o teu trabalho aí, sempre falando, sempre juntos, né, nas adversidades, trocando ideia, construindo as coisas juntos, então conta sempre com a gente aí que a gente gosta muito do teu trabalho. Já recomendei muito quando não tinha online lá. Que legal. Eu te falei, acho isso já, né? Falou assim, pô, muito legal isso. É legal saber que assim, a gente tá inserido em um ecossistema que a gente pode contribuir para que o ecossistema seja saudável, né? Então eu acredito muito nisso. Quanto melhor for a qualificação dos nossos alunos, melhor é pro mercado, né? Porque a gente vai ter grandes profissionais. Nós temos aqui um grande case. A Thaís estudou com a T2. E quando ela foi fazer o CFP, nós não tínhamos CFP. Ela fez o CFP com vocês e hoje ela tá voando. Tá no escritório, como assessora de investimentos e cuidando da nossa comunidade, do clube com muita maestria, né? Que você pode falar sobre isso. Só pra contar, Rafa, foi a primeira turma de CFP que você tinha Online, lançado lá online. Que massa. E é bom. 2020. Outubro de 2020. Exatamente. Bom pro mercado. Mas é o seguinte, vamos já colocar a bola na mesa. Não tem roteiro, a gente vai trocar ideia. Isso aqui é água, pra quem tá vendo, não é vodka. Não compraram o Red Bull pro Toro. Mas a ideia é que a gente faça um papo bem fluido. A Thaís tá aqui também para perguntar o que ela quiser. Seguinte, vocês hoje estão à frente de um projeto incrível, já falei, Academia Rafael Toro, com curso de CFP, CFG que vocês lançaram recentemente. Tem também CPA 20, tem CPA 10 ou não? Tem 10, 20, CFP, hoje CFG e CGA. Já lançaram o CGA também? Pô, que legal, parabéns. Só que é o seguinte, eu não quero saber disso. Vamos falar de português para concurso. Eu não quero saber disso. A ideia é a seguinte, hoje todo mundo reconhece vocês, mas nem sempre foi assim. Um dia lá atrás, você, Rafael, acordou e falou, quero trabalhar no mercado financeiro. Queria saber como é que foi esse dia. E você também, Vitório. Como é que foi? Aí vocês decidem quem começa e tal, porque eu acho legal a gente ir explorando. Porque a ideia primeiros mais velhos. Você é comigo então, né? Porque a ideia do podcast é a gente inspirar quem tá nos assistindo. Porque quem tá nos assistindo tá num momento específico da trajetória. E é muito legal ver referências do mercado e falar, pô, esses caras produzem conteúdo legal, o Thiago produz conteúdo legal, o Vitório, o Rafael, tá, mas qual foi o caminho que eles traçaram pra chegar lá? E é isso que eu queria explorar. Então, começando pelos mais velhos, qual foi o dia que você acordou se ele não me dá as honras, eu mandei ele passar no RH depois. Não, na verdade, o meu sonho nunca foi trabalhar no mercado financeiro. Nunca foi. O meu sonho era construir uma casa pra minha mãe. Né? Então, quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu comecei a querer construir uma casa como engenheiro. Então, foi uma outra... Ou então, na minha cabeça era, quando desde pequeno, era ou construir uma casa assim, ou eu ia ser jogador de futebol. Então, a gente tem muitas histórias muito parecidas do Vitório. E, então, com 17 anos, eu fiz vestibular, passei em engenharia civil e fui ser engenheiro. Caramba! E aos 21 eu descobri que eu não queria mais ser. Depois de 17... vestibular, tranquilo pra passar, né? Na Federal lá do Rio Grande do Sul. Você fez a Federal? Fiz a Federal. E então depois de 17 anos, com uma coisa na minha cabeça, eu descobri que eu não queria mais ser engenheiro.
Então eu fiquei meio perdido, fui pro Chile trabalhar com vendas, voltei para cá e eu não sabia o que ia fazer. Então meus planos já não tinha mais nada, já estava com 22 anos para 23. E aí o meu irmão, ele trabalhava na XP Investimentos, então ele já estava no mercado e ele me falou assim, tu gosta de números e tu gosta de pessoas. Então, vem ver o que eu faço aqui. Aí eu fui em maio de 2008, então a bolsa estava 74 mil pontos, e foi quando eu olhei e eu disse, gosto disso aqui, porque quando eu entrei na XP, no lado esquerdo, quando tinha uma sala que davam aula. E que foi quando a XP que a XP cresceu muito com isso, né? Só eu comecei a dar aula com 8 anos para minha mãe, e com 11 comecei a dar aula de matemática. Eu não acredito nessa história. É pra ficar Como assim? Conta melhor. Que história é essa de dar aula pra sua mãe com 8 anos? A minha mãe, ela começou a segunda série com seus 20 e poucos anos de idade, então me teve com 39 para 40 anos, então não é algo que a matemática esteja fluente, só que eu sempre tive uma facilidade muito grande. E com isso minha mãe estava estudando para concurso público, né, com seus 47 anos, então eu via as coisas que ela estava estudando, regra de 3, e aí eu entendia, eu explicava para ela. Caramba. E aí com meus 11 eu já dava aula para fora, aula particular, com 12 já dava aula para pré-vestibular de... Então dar aula estava no seu sangue. Já, eu sempre fui de números e dando aula, sempre. Então, eu dou aula sendo remunerado desde os meus 11 anos de idade. Caramba, você já era remunerado, inclusive. Já trocava. Claro, quando eu era pequeno eu trocava por passagem de ônibus, né? Que era aquela nossa fichinha roxa que a gente vendia, e por lanche, né? Mas depois com os dois já começava a ganhar um dinheirinho ali e sempre dei aula. Então quando eu entrei na XP e eu vi ali, eu disse, tem algo que eu gosto, então já estava dando aula de matemática. E, claro, aí já dava algo um pouco mais profundo, cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, então equações diferenciais, algo que são de engenharia já. Mas eu vi ali que era um ambiente que eu gostava bastante. Então aí foi quando eu comecei em 2008. Então, para quem acha que está tarde no mercado, que não tem nada a ver, nada a ver. Eu comecei minha carreira com 23 anos de idade no mercado financeiro. E você chegou a ser assessor? Como é que foi isso? Assessor até janeiro deste ano. Até janeiro deste ano. Você ainda estava atuando como assessoria. Eu tinha um escritório, eu fechei ele porque a empresa de educação cresceu tanto, né, que a gente abriu mão das nossas outras carreiras, né? A parte de assessoria, e aí o Vitória que também é dele, mas hoje é puramente a parte de educação. Tá, você se formou em engenharia? Não me formei. Não se formou? Não, eu fiz 60% de engenharia civil, aí eu larguei, aí... Eu também fiz 99% de sistema de informação, não entreguei o TCC, então é uma vida. Aí eu fiz administração, aí me formei em administração. Formou em administração. Eu fiz 1 ano de arquitetura também, caramba, que eu tenho uma vingadinha, e eu fiz 8 semestres de engenharia cartográfica. E aí eu também... cancela o podcast e vou embora, porque não dá pra competir, não. Engenharia cartográfica? Aí eu descobri que tinha Google Maps e não ia ser uma boa profissão. É que faz mapa. Mas conta por quê. Conta por que tu ia fazer engenharia cartográfica. Na verdade a gente construía, né? Então, dentro do mercado em 2012, 2013, o mercado ficou muito ruim, bolsa de valores, que era puramente isso. E a gente começou a montar algumas estruturas através de SCPs e SPS, Sociedade de Cotas de Participação, Sociedade de Participação Específica. A gente montou uma empresa para montar um projeto. Então, eu e outras pessoas, a gente montava para construir uma casa, a gente construía essas SPS para montar um prédio, vender, que remunerava mais, e ainda na época do Minha Casa Minha Vida ainda tinha um bom fluxo de dinheiro entrando, né? Então tinha liquidez. Só que aí a gente precisou fazer um bairro numa cidade, e aí para morar 5 mil pessoas, e aí era importante entender mais sobre mapeamentos e de relevos. Então eu decidi fazer engenharia cartográfica. Não tô fazendo nada, vou fazer engenharia cartográfica. Tô aqui de boa, né? Em São Paulo, eu vou me inscrever no INSPER aqui. Aí eu fui fazer isso porque o engenheiro cartógrafo, ele é a pessoa que tem o menor erro de cálculo. Então, numa engenharia civil, tu vai ter um erro de 3 a 5% num prédio, na cartografia tu vai ter 1 centímetro para 1 quilômetro. Então, o cálculo em si ele é mais preciso, né? Mas o cara que fez tudo isso foi Gauss.
né? Que legal, que legal. Então a gente fala da curva de Gauss, foi ele que também faz parte disso também, né? Ele. Caramba, eu sempre achei que você não fosse um cara normal. Né? A gente teve a constatação agora. Agora primeiro todo mundo viu agora. Nos primeiros 5 minutos. É engenharia cartográfica. E falta coisa ainda nessa história aí. Tá, aí você virou assessor de investimento em 2008. 2008. Mas você não tinha nenhum background de mercado? Nada, zero. E como é que foi esse começo? Porque pro mercado financeiro precisa ter clientes. Então, tanto a minha entrevista na XP, eu estava trabalhando com vendas, já trabalhava 4 anos com vendas pura, e a minha entrevista foi prova de português, prova de matemática, e depois eu tinha que fazer uma venda de ações por telefone. E aí me ligaram, vai te ligar alguém, e aí me ligaram, e aí eu falei assim, tudo bom, me indicaram o teu nome, e aí eu gostaria de marcar uma reunião contigo, a gente tá fazendo um trabalho muito legal, tal. Aí a pessoa que tá na outra linha disse, olha só, parou a ligação, né? Disse, não sei se te explicaram, mas o intuito dessa ligação é você me vender para eu comprar ações. Aí eu falei assim, ninguém vende por telefone. Já comprou alguma coisa por telefone? A pessoa, não, eu tô tentando marcar uma visita para eu poder vender ações para você. Nossa, você quebrou a expectativa, ou não sei se era isso que esperavam de você, mas você... Aí a pessoa, ok, passou de fase. Porque não se vende por telefone, a primeira ligação... ligação, então, vender ação, como assim? Então, né? Em 2008. De 2008, inclusive. 2008. Então, porque essas etapas de definir escopo, coletar dados, se fazem em outras áreas de vendas. Então, é a mesma técnica que sempre foi utilizada. Então, quando eu entrei na XP, a única coisa que eu tinha que fazer era começar a estudar mercado financeiro, seguir o que os analistas mandavam fazer e abrir conta. E era o que eu fazia. Eu vendia conta. E você começou a criar uma carteira de clientes lá. Uma boleta de 10 mil reais era foguete. Não é as boletas de hoje, né? Porque é só ações, né? É só ações. Era isso que a gente fazia, assim, abriu 50 mil reais, meu Deus, manda muito Imagina dinheiro. XP em 2008, né? Tá falando de um escritório lá, era no 222? Já? Tem um prédio imponente lá em Porto Alegre, que é o Carlos Gomes, 222, né? Tem o chafariz, tudo mais. Chafariz, é isso aí, é que eu não sou muito bom com algumas palavras. Né? Aí, tava lá a XP, mas era puramente ações mesmo, então era a operação de swing trades, que a gente fazia muito, não era essa ideia de hoje de long position, vamos comprar ações para encarteirar e investir, renda CDB, nada disso, era ações puramente. Era isso que a gente fazia. Giro louco. Boletar a carteira e tudo mais. Isso que a gente era renda variável puramente. Corretagem 100%. 100%, meio por cento, mais 25, 21, né? Que é meio por cento é a corretagem, mais 25 por operar no dia, né? Que a gente paga. Então, essa era uma carteira, então quando tinha operações, ligava pro cliente, mandava ofertar, e aí desligava e zerava. Então, era um outro mundo. É um mundo que tu ficava por um período abrindo contas, e de dia tu tinha que ficar na mesa de operações porque tu não podia perder uma operação. Diferente do mundo de hoje, que o mundo de assessoria hoje você está visitando clientes, tem uma base por trás, você vai ter a área da renda variável, tem a área da renda fixa, tem outras áreas. O agente autônomo de investimentos ele não tem nada a ver com o que era naquela... É um operador de... É um operador de bolsa. É um operador de bolsa. Tá? Então a gente chamava de corretor de bolsa. Hoje a gente não chama isso que é um corretor de bolsa de valores, né? Hoje é um assessor de investimentos. Então ficou mais bonito, né? É mais bonito, uma assessoria, né? Então, mas é porque faz sentido a mudança também, né? De nome, né? Porque que agregou mais produtos de investimento. A gente estava conversando sobre isso até ontem, eu acho que era lá num escritório, né? Que hoje o assessor de investimento, o cara faz N coisas, né? O que talvez ele menos faça hoje é operar a bolsa. Exato. Quem opera é a mesa, né? Então mudou completamente, né? Isso, ele vai atender a necessidade do cliente, ele acaba atendendo 360 graus na parte financeira. Ainda mais se ele tira o CFP, ele começa a enxergar que a vida dele pode ser muito mais, né? Que é o que a Thaís falou aqui dos 360 graus. Né? E tanto que a gente estava debatendo sobre isso e falando que faz muito mais sentido a prova do CEA para quem faz hoje o assessor de investimentos do que a prova da Ancor. Porque a prova da Ancor é batida na mesma estrutura que era quando eu virei corretor de bolsa, a gente bate muito derivativos, renda variável, mas perguntar o que faz o assessor, ele não faz isso, ele faz muito mais o planejamento, a coleta de dados, entender mais o API do cliente, depois comercializar, explicar os produtos, explicar tudo isso. Então o CEA, especialista em investimentos, ele faz isso. Então, eu entendo, vejo que a prova ainda vai ter mudanças, ou daqui a pouco a CVM vai dizer assim, não, já que a profissão mudou, tem que se atualizar, talvez a certificação também seja habilitada, né? Eu acho que a gente está num momento que é crucial para certificações, né? A Ambima já disse que vai mudar, a Planejar não disse, mas mudou. Eu tô rindo porque a gente tá gravando esse episódio dias depois da prova de maio e foi uma loucura, depois até a gente pode falar um pouco sobre isso.
Eu queria perguntar pra ele sobre a sua trajetória, mas antes, você me falou que você começou em maio de 2008? 74 mil pontos e eu só vi a bolsa acima em 2016. Era isso que eu queria te perguntar. O que aconteceu na sua vida em setembro de 2008? Mas primeiro, só fala o que aconteceu em setembro de 2008 para quem não lembra, né? A gente teve a crise de 2008, que virou uma crise de confiança no mundo, e a bolsa bateu 29 mil pontos aqui. Nossa. Subprime, né? E como é que foi? Porque você estava novo no mercado. Tô te perguntando isso porque extremamente tranquilo. Essa aqui começou a ser assessora. Sério? Juro, muito tranquilo. Quando você começou a ser assessora? Então, eu saí do banco no dia 29 de fevereiro de 2020. Caramba. Entrei pra assessoria no dia 3 de março. E no dia, o que aconteceu dia 15 de março de 2020? O mundo parou. O mundo parou. Por causa do Covid, né? Imagina a cabeça, né? Foi assustador. E como é que foi a sua cabeça no subprime? Foi muito tranquilo. Ah. Por quê? Porque eu não tinha o vício que os outros operadores estavam tendo. Que era? Que era de ancorado a 70 mil pontos. Então, muitos corretores que entraram na mesma leva que eu, a gente olhava a bolsa a 50 mil pontos, e a gente já estava estudando tempo, a gente achava ela cara. E quem estava comprado a 70 achava ela barata. Foi aí que eu conheci a ancoragem. E as pessoas se ancoravam nisso. Então, a gente fazia muita operação de proteção de carteira. Então, a gente comprava, a gente fazia uma coisa chamada financiamento coberto. Então, a gente comprava ações, vendia opções e fazia um financiamento coberto. Então, às vezes, tu tinha operações com 25%, 30% de proteção de uma carteira. Ou tu comprava a ação e comprava uma opção de venda e aí tu protegia a queda também. Então, a gente sempre dizia assim, começou a vir nessa leva, né? Só que a bolsa também, ela caiu, o pior período não foi para nós, assim, na minha visão, não foi naquele período ali. Para quem já estava posicionado, foi caótico, né? Então a gente viu muitos operadores. Mas eu vi muito mais gente quebrar na bolsa em 2009 do que em 2008. Muito mais. Porque aí foi o efeito reverso. Porque o problema foi aqui, né? Porque qual que foi o problema de 2009? Foi que como a bolsa bateu 29 mil pontos, quando estava 40 estava caro. E quando estava 45 estava caro. E quando estava 50 estava caro. Então as pessoas começaram a entrar vendido, acreditando na queda. E alavancado. Nossa. Com índice futuros. Eita. Então a gente viu totalmente ao contrário. E aí sim a gente viu muita gente quebrar. Como hoje é B3, mas antigamente é BVMF. A gente sabia que a bolsa estava completamente irracional quando o caixa da BVMF em dinheiro líquido, disponibilidade, por ação valia R$4 e a ação da BVMF valia na época R$4. Então só o caixa ela valia a companhia. Foi aconteceu na pandemia agora também com a Smiles, que valia 900 milhões em bolsa e o caixa era 1,6 bi. O que não faz o menor sentido lógico. Nenhum. Valer menos do que o seu caixa. Então aí tu vê irracionalidades. Então, quando a gente viu isso, a gente viu muitas pessoas entrando vendido em BVMF a R$6, porque subiu 50%, só que o BVMF bateu R$40, acho que não me engano. Então, a gente viu pessoas entrando vendido em Rossi, hoje a empresa não vai muito bem, mas naquela época as pessoas vendendo Rossi em R$5, numa sexta-feira, na outra sexta-feira estava 10. Subiu 100% em uma semana. Então, quem vendeu uma vez o patrimônio quebrou, perdeu todo o patrimônio em uma semana. Uma semana. Porque para cair, o máximo que você pode ter de perda é 100%. Para subir, não tem limite. Então, quem era operadora, porque não é o mundo de hoje, tanto, foi um período muito mais complicado. Foi muito mais complicado. A menor pontuação da Bolsa Americana dessa crise foi em fevereiro de 2009, não foi em 2008. Então, mesmo que a gente tenha feito uma mínima em 2008, em outubro, ela continuou lá fora. Então, teve ativos que em fevereiro caíram 40% em uma semana. Então, tu comprava e por causa da bolsa. Até eu fiz um long short na época para ficar dormindo tranquilo, comprar e vender. Eu me lembro ainda, era Gerdau e Petrobras. Era uma coisa assim, comprar o Gerdau e vendia a Petrobras. Foi um long short lá, que aí foi feito, recomendado. E aí a gente estava nos Estados Unidos, não para, e aqui a gente estava de carnaval. Então, aí quando abriu a bolsa brasileira aqui, a Gerdau estava caindo 40% e Petrobras subindo 10%. Então, na operação, a galera perdendo 50%. Então, porque os sócios... foi tranquilo, né? Foi tranquilo, né? O período. Não, mas isso... Super tranquilo. Super de boa, né? Mas é que isso aí foi 2009. Entendi. 2008 foi tranquilo. Tranquilo porque a gente não estava ancorado naqueles preços. E aí a gente comprava pouco todas as semanas. Então, depois de certa pontuação, tu tá comprando e tá ok.
Mas quem operava alavancado, quem, sabe... Quebrou. E foi um pouco o que aconteceu agora nessa crise também. É. Né? Porque eu que trabalhava em banco na época, era aquilo. Tava alocando renda variável, que 2019 tinha sido um ano do caramba pra bolsa, os fundos de ações lá gênios dando do bull market. 40, 50% de investimento, os clientes também com um olho desse tamanho, né? Ah, mas só tem 10% da carteira, vamos botar A mais. gente só quer entrar na bolsa quando a bolsa tá subindo, né? E é incrível isso. Então aí foi um negócio muito doido, porque a galera começou a alavancar em bolsa ali em 2019, final, 20, ganhou um dinheiro legal no final de 19, quando entrou a pandemia, tava todo mundo compradaço em bolsa, multimercado, e aí foi aquela doideira, né? Loucura, né? Foi E você tava no banco em 2020? Tava no banco em 2020. Vamos entender lá atrás? Ele Bora. contou de 2008. O que você tava fazendo em 2008? 2008 eu tava jogando Fala bola. assim, eu tava no ensino fundamental. Tava jogando futebol. Eu não sei você, mas eu tava no ensino fundamental ainda em 2008. Eu tinha 16 anos. Sério? Eu nasci em 92. Caramba, você é super jovem. Não, né? é que trabalhei na Você foi bancário, né? fui bancário. Bancário Pronto, explica bastante coisa. Explica bastante coisa. Mas 2008 eu jogava futebol, profissionalmente. Que legal. Tu jogou onde? Eu joguei lá no Sul, Grêmio, Sério? Inter, São José, que é um time de lá. Vários times de categorias de base. Chegou a jogar campeonatos de categoria de base? Sim, diversos. Na verdade, eu jogava futebol desde os 5 anos de idade. Que posição que você era? Era lateral direito. É que eu fui caindo, né? Jogava na frente, aí depois eu vim pra volante, aí fui pra lateral, aí depois eu fui pra fora. Aí parei. Mas eu comecei a jogar com 5 anos de idade, aí comecei a me destacar, jogava bem. Com 9 eu fui jogar campo, porque eu jogava salão. E aí eu fui pro Grêmio, jogar lá nas escolinhas lá, e comecei na escolinha, depois na seleção, e aí fui avançando. Você chegou a jogar na seleção, categoria de base? Não, seleção do Grêmio lá, que tinha tá. Não, seleção não cheguei a jogar, mas joguei com alguns jogadores conhecidos aí, o Fred, por exemplo, que tá no Manchester hoje. Joguei com ele lá no Porto Alegre, que o empresário dele era o Assis na época, então a gente jogava Assis lá. Do Ronaldinho. Isso, então joguei com o Fernando, foi um volante do Grêmio, que até esse tempo deu uma polêmica lá com os parentes dele lá, que tava na Rússia, deu uns Isso eu não lá. sei, não. Mas jogou no Grêmio lá, então tem... Volpe também, né? O Thiago Volpe, que tá no legal. São Paulo aqui. Baita também. goleiro, hein, mano? Baita goleiro. Deixei ele lá no São Paulo. Tem o Jair também, que tá no Atlético Mineiro hoje, que é o volante lá, que foi um dos melhores brasileiros também. Então tem uma galera aí que a gente joguei junto. Mas, assim, sinceramente, eu não era tão bom, assim. Tinha bastante dedicação, era um cara dedicado, era um bom jogador. Mas, assim, nada... Tem que ser muito diferente. Não era um ali. Messi. Não era o Messi, e aí tu vai entrando num ponto, tipo, de carreira que vai afunilando muito. E, diferentemente de banco, que tu pode te aperfeiçoar com outras coisas ali, é muito talento e tudo, então é mais difícil, né? Mas uma parte bacana disso é que meus pais sempre priorizaram o estudo, né? Tu pode jogar futebol, mas tem que estudar. Legal. Era a condição para jogar. E mesmo jogando categoria de base, podendo ser profissional, sempre estudei. Então, eu lembro que com 15 anos eu fui estudar de noite em colégio. Eu sempre estudei em colégio público, né? E em 15 anos eu estudava no colégio público de noite para poder treinar de manhã e de tarde no futebol. Aí eu treinava de manhã e de tarde e ia pro colégio de noite. E era bizarro porque era a galera mais velha de noite, e eu lá com 15 anos pegando o ônibus depois, 11 da noite, para ir para casa. Caramba. Mas sempre fiz isso. Só que chegou no final, quando eu parei de jogar futebol, que eu me machuquei também, além de não ser tão fenomenal, machuquei, eu estava no 4º semestre da faculdade de administração. Então eu já estava, Você cursava faculdade e jogava futebol. Eu treinava durante o dia e ia pra faculdade de noite. O que, eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Acho que no meio do futebol é a exceção isso, né? Bem... A maior parte da molecada que tá jogando futebol é tipo, os caras dão all-in no futebol, né? É isso aí. E se tu pegar, e é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque o cara dá all-in no futebol, onde sei lá, um pra cada 10 mil que vai dar certo. É muito difícil você ganhar dinheiro no futebol. Consegue se destacar e ganhar os salários que a gente vê acho que menos. Hoje 1% do jogador ganha um salário milionário, vamos chamar assim, né? Um salário de mais de 100 mil reais. Acho que essa é a estatística. Tem alguns clubes que tem a base de 400 jogadores da base para conseguir achar um para poder fazer uma venda internacional. Eu joguei aí, sei lá, 10 anos categoria de base. Você conheceu um monte? Conheci, sei lá, falou o nome de olha quantas pessoas conheci. Que virou profissional, foram 5, 6. E tinha caras assim que tu olhava assim, tipo, esse cara não tem como não ser profissional. Não tem como não jogar. Bom, o cara era muito bom e o cara não jogou futebol.
Então, e não é comum isso, como tu falou. Eu era o único que saía lá do clube e ia pra faculdade. E esse do futebol, ele é bizarro, porque, por exemplo, esse jogador que o Vitor falou, que é o Jair, ele tem 28 anos, e ano passado foi a temporada boa dele. Ele foi praticamente dispensado do Inter. Caramba. Mas ele jogou no Inter, né, também depois. Se alguém conhecer ele, pode depois botar aqui. Não, tá falando besteira. Mas é porque ele é o clube que eu torço. E lá ele surgiu bem. Só que depois, quando foi pros profissionais... Então, se ele tivesse provavelmente uma segunda opção também, ele teria desistido. Talvez. Porque foi 10 anos depois... Porque foi destacar. Então tem muito jogador também que está com 25, 26 anos, porque ele não desistiu. E ele não tem outra opção. A grande maioria que acha que vai conseguir, não consegue. A gente tava vendo o Keno, aquele que jogou no Palmeiras. Foi pro Egito, ele começou a jogar em clubes grandes da Série A com 28, 29 anos, a gente tava vendo. Que foi o Palmeiras quando ele surgiu. Caramba. Isso. E imagina, o cara, quanto tempo ele viveu ali, aí jogou em times de Série D, Série C, e até fora, chegar. que a carreira de um jogador, ela curta. é curta. Curta. Então, 33, 34 anos, a pessoa já tá pensando em parar. Mas o que é legal, assim, do futebol que me trouxe é que ele agrega muito, assim, pra vida. O banco e futebol, acho que são umas escolas do caramba, assim, pra vida. Porque o futebol tu aprende a ter responsabilidade, aprende a conviver em grupo, aprende a parte de liderança, tu aprende as responsabilidades. Então, o futebol te traz muito esse espírito, assim, de time, de equipe, de ter responsabilidade, que eu acho que esse é um ponto, assim, de assumir os erros, porque, tu errou um passe lá e saiu um gol, tu não vai culpar ninguém, sabe? Então, a gente traz muito isso, assim, e o Toro tem muito isso também de, cara, se a gente errou... A gente vai lá falar. A gente vai falar quantos aprovados teve na prova. Independente do número. A gente não vai falar, não vai aumentar quando tiver, também não vai diminuir quando for bom. A gente vai falar o número. E isso acho que vem também da formação do futebol. Mas foi legal essa vivência do futebol e foi bom também que eu tive a opção. De quando deu problema, eu tava no 4º semestre e daí eu me machuquei e fiquei 4 meses sem jogar futebol. Parado assim, e eu comecei a trabalhar como estagiário, assim. Aí eu ganhava mais no estágio do que no futebol. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, vou encerrar por ali, tá tudo certo, foi bom, mas vou trabalhar. Aí eu tinha começado a trabalhar na parte de... Eu gostava muito de números, matemática, desde sempre. Então eu tinha muito isso. Eu sempre fui um bom aluno. Eu lembro que até hoje na 4ª série meu pai falou assim, se tu tirar a nota 100 em todos os bimestres, em todas as matérias, eu te dou uma bicicleta. Tinha que tirar 10 em todas as... Claro, são 4, 5 matérias, né? Lá no ensino fundamental. Eu consegui tirar e aí ganhei a bicicleta. Olha só. Legal. Então eu sempre fui um bom aluno. E também se manteve depois. Sempre gostei da matemática também. Não tão quanto Toro, assim, né? Não faria 10 anos de engenharia, obviamente, né? Mas engenharia cartográfica. Eu sempre gostei de matemática, assim, também. E aí surgiu algo para trabalhar na parte financeira. Mas de corporativo, assim, de contas a pagar, as coisas de um hospital grande lá de Porto Alegre, eu comecei por lá. Então foi aí que eu me deparei com o mercado financeiro, ainda distante de banco e tudo, né? Mas aí depois, através de um amigo meu, que é o Marcelo, eu migrei para banco. Aí foi até legal porque tinha carteira assinada lá nesse hospital, mas eu não via possibilidade de crescimento. Eu via caras do meu lado com 15 anos que trabalhavam lá e ganhavam, tipo, sei lá, eu ganhava 1.500, o cara ganhava 3.000. Eu fiquei pensando assim, mas será que eu vou ter que trabalhar 15 anos para ganhar 3.000? Aí vi o pessoal no banco já lá correndo, sendo promovido e tal. Aí eu falei para ele, cara, me leva pro banco, já tô trabalhando aqui e tal. Aí ele me levou como estagiário de 4 horas. Aí eu fui pro banco para ganhar menos e não tinha nem vale, porque como era 4 horas, não ganhava nada. Que banco você começou? Foi pro Santander. Era uma agência ex-real na época. É isso que eu te logo na fusão. Já era Santander? Já era Santander, mas era 2013, era bem na época de fusão. Então, como a agência era real, a vaga era estagiário antigo real, que daí eram 4 horas, e aí eu não tinha vale e a bolsa era bem menor. Então eu fui ganhar ali quase metade do que eu ganhava, mas por enxergar que tinha uma perspectiva bacana.
Você foi ganhar metade, era em 2013, não lembro o valor ou não quer... Não, mas se você fosse atualizar hoje, quanto seria a sua bolsa de estágio, assim? Não, eu posso falar tranquilamente. Eu ganhava, a bolsa era, sei lá, R$1.100. A valores de hoje, né? A valores de hoje vai ser, sei lá, uns 70 mil. Não, também. Essa inflação, né? Mas era... IPCA pelo GP. Vamos lá, talvez 2.000 de bolsa. Mas, na verdade, as bolsas de estágio não foram corrigidas, porque o estagiário de 6 horas ganhava lá 1.800 de bolsa, 2.000. Mas esse estágio era um específico do real ainda antiga, que pagava menos e não ganhava o vale alimentação ainda. Então, era doido, assim. Mas foi a maneira que eu achei para entrar no banco. E também muito pelo futebol, isso me ajudou também, que daí tinha o time de futebol lá do banco, o pessoal, não sei que tu joga, vou te colocar no banco, vamos jogar e tal. Já queria que você ganhasse o campeonato. Mas esse aí é traíra nisso. Ele é traíra. Tem uma história boa sobre isso. Ele é traíra. Mas aí, isso é uma coisa que os antigos falam muito, que às vezes o banco contratava para jogar no time do banco, né? Sério? Lá no Sul isso era comum, assim, as empresas também faziam times e tudo. Então eu entrei também com esse viés, assim, mas foi assim que eu consegui entrar no mercado financeiro. Então foi já tendo essa estrutura, vindo do futebol, tendo essa formação lá na faculdade de administração também, e daí saindo do mercado da parte financeira ali de corporativo para banco. O Vitória eu acho que é o cara que mais levantou troféus. Troféus, tá certo? Troféus, tá certo. Tá certo. Tem que falar o português correto, né? Fez bonito. 10 anos de engenharia, né? Não é bonito o português bem dizido, né? Português é bonito. Não, mas ele levantou levantou muitos troféus, né, lá no Santander. A gente ganhou 13 títulos dos bancários lá na... Aí eu já tinha empresa de educação, eu fui patrocinar o time de Santander, montei um uniforme e tudo mais. Deu 30 dias, ele saiu do Santander, foi pro Itaú. Aí ele saiu, e eu com o uniforme tudo. Não, e foi ele que me disse, não, vamos montar os uniformes. Ele era já aluno, eu falei, vamos. Aí eu montamos, e ele falou, saí do banco. Porra, agora tu saiu? E aí ganhamos o campeonato. Aí na época eu falei assim, não, mas como muitos alunos, eu vou ter que patrocinar não só o Santander, né, mas também tem muitos outros alunos, patrocinando também do Bradesco. Aí ele foi pro Itaú, ele ganhou do Santander e do Bradesco. Aí o único que eu não patrocinei foi o Itaú, que ele me disse assim, não precisa patrocinar o Itaú porque a gente tá com um uniforme novo, não precisa. Aí foi lá e ganhou dos dois que patrocinava. 30 dias depois que tinha feito os uniformes e tudo, né? Que isso aqui coisa, hein? Vocês já se conheciam? Não. Não? Já ia perguntar, quando é que vocês se conheceram? Onde foi o que deu match aí na amizade de vocês? No CEA. Mas como você dando aula? Você deu aula pra ele? Eu dei aula, o Vitória foi meu aluno no CEA e no CFP. Que legal. Depois ele... A gente foi em fevereiro de 2019. E isso é uma parada legal também, porque eu tava no banco, eu tinha ganho o prêmio certo no Santander em 2017. Que cargo você tinha nessa época? 2017 eu era gerente de pessoa física. Certo. A gente ganhei o prêmio certo lá do Santander, anual, vim pra São Paulo e tudo, blá, blá, blá. Aí, pum, fui promovido. Aí fui pra uma agência e não rodou as coisas. Não... E aí você saiu, então, do Santander com quanto tempo? Eu saí depois de 2019 daí. O que te motivou, Vitória, a trocar de banco? Porque muitas as pessoas perguntam, mas eu já tô lá, eu fico com medo de ir pro mercado. Você já tinha o CEA na época? Eu fiz o CEA ali em 2019 e um dos motivos que eu fiz foi porque eu precisava aumentar a renda, porque também a Rafa, que é minha filha, nasceu. E aí eu vinha de um ano super bom, ganhando bastante dinheiro no Santander em 2017. E aí não consegui repetir ali no 2018. Foi promovido e não deu certo. E aí não deu certo as coisas. O gerente geral da agência saiu logo em seguida. Eu fiquei de backup e enfim, deu algumas confusões ali, turbulento naquele momento. Aí não performei bem em 2018. E aí eu olhei assim no final do ano e pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou trabalhar, vou ser Uber, ou eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ver o CEA. Aí alguns amigos tinham passado com o Toro. Aí eu, cara, vou fazer o CEA e vou procurar... Comecei a procurar outras vagas, porque eu precisava de um aumento substancial de salário. E dentro do banco tem as promoções e legal. Agora até isso mudou, essas políticas, mas antes tu ganhava só um percentual pequeno de aumento. Tanto que quando eu fui promovido eu ganhei 10% de aumento mesmo, tendo ganho o prêmio certo. Tudo. Agora tem pisos e ficou muito melhor, né? Mas eu vi essa alternativa, fazer certificação e fazer uma migração de casa por isso, para ter um aumento mais substancial de salário assim também. Claro, de novo, isso 2019, né? Hoje isso já mudou, né? Já é outro cenário, né? Então foi isso que me motivou a trocar de banco. Não só isso também, mas isso foi uma das principais valias e também porque surgiu a oportunidade, né? Foi a oportunidade, estava preparado com a certificação, eu busquei sempre ter a certificação já antes, né?
que é uma coisa que a gente bate muito na tecla com os alunos, né? E aí parece que é clichê porque a gente vende com certificação. Você viveu isso. Mas eu fiz lá, quando eu era estagiário, que eu contei lá em 2013, eu fiz o CPA 10. Nem precisava. Estagiário. Eu fiz. Aí deu 8 meses, eu fui promovido para caixa. Aí eu fiquei lá de caixa 1 ano e pouquinho, com 6 meses de caixa eu fiz CPA 20. Quer dizer, você estava sempre à frente. Sempre à frente, que é o que a gente fala pro aluno aqui. E aí, beleza, era a caixa com o CPA 20, talvez o único lá do negócio. Tanto que o CPA 20 fez a ser promovido pra gente pessoa física, e depois quando eu fui fazer entrevista pra gente Van Gogh, no Santander, eu era o único da entrevista que tinha CPA 20. Caramba. Então, e já fazia uns 2 anos. Quando eu fiz o CEA, não precisava também, como gerente Van Gogh, fiz o CEA, e aí fui pro Personalité. Aí eu pensei assim, não, Personalité, todo mundo tem CEA. Cheguei lá, tinha 10% de CEA. Aí eu olhei assim, não, vou fazer o CFP. Aí fiz o CFP em dezembro de 19, também não precisava. Era só você, o CFP. Virei o champion de investimento da agência lá com 3 bi que tinha lá. Caramba. E aí eu com 27 anos, sendo com a galera lá toda mais tempo de casa, mas como eu tinha o CFP, acabou a pessoa que saiu, ficou lá na minha mão. Então a certificação foi um baita diferencial na tua carreira. Demais, totalmente. Então quando tu fala hoje para os teus alunos, você tem que fazer a certificação para se qualificar, você fala como a internet costuma dizer hoje, você tem lugar de fala para isso, né? Cara, é de novo. Skin the game, né? Parece clichê a gente falando aqui, porque a gente vende curso, certificação, mas a minha história é exatamente essa, de procurar o que a gente fala para os alunos, e eu sei que vocês falam também de, cara, não espera a pressão para fazer certificação, faz antes. Fica com a senha na mão, né? A gente fala, né? Fica com a senha na mão. Lá no Itaú, no Personalité, eu queria ser GPAT, que era lá, agora mudou, né? Ion, mas queria ser GPAT. Eu falei, quem precisa ser GPAT? Precisa ter o CFP. Tá bom, tá aqui. Vai ter ou não vai ter vaga agora? Eu tô com a senha na mão. Quando surgir vaga, vai. Tanto que antes de eu sair pra cá, quando teve a mudança do Ion, eu tava cotado pra ser GPAT. Então, assim, eu acredito muito nisso porque foi o que eu vivi. E outra, quando você tem a certificação, é pra você, é pra sua carreira, não é pro cargo que você tem ou pro banco. Você tá investindo em você, naquilo que você quer pra sua carreira. É o que a gente prega e que realmente todo mundo que vem aqui, vem conversar, acaba falando exatamente isso. Eu estava à frente do que o banco precisava. É isso. E falando de banco, assim, Santander, Itaú, eu acho que, como eu falei, né, o futebol é uma escola muito boa, só que os bancos são uma escola do caramba, assim, pro cara desenvolver profissionalmente. Porque tu desenvolve completamente as tuas habilidades ali, né, tudo que tu possa imaginar, assim, de tanto venda comercial, atendimento, lidar com pessoas, tudo, porque eu sempre brincava, né, tu lida com as duas principais coisas mais difíceis, que é pessoas e dinheiro. E isso misturado com tudo. Então, assim, quem trabalha no banco pode trabalhar em qualquer lugar. Porque vai conseguir se virar. Então, eu sou muito grato, assim, tanto ao Santander quanto ao Itaú, pela escola que eu tive lá dentro. Quando alguém pergunta assim, o que eu faço da vida? Cara, vai trabalhar em banco. Eu acho legal também. Cara, eu sou o que sou hoje graças ao Itaú, você, Santander, ela, o Bradesco. Você não é um Nunca caso trabalhei em banco. Um caso à parte. Só em corretora. Só em corretora. Beleza. Eu vou voltar aqui e aí a gente vai fazer um link em algum momento com vocês dois aqui. Boa. Você estava na XP. Isso. Começou lá a ser assessor de investimento, mas viu que tinha uma parada de educação, que aliás essa foi a veia da XP, assim que a XP começou. Quando foi que você falou, cara, eu posso dar aula de mercado financeiro? Você já tinha certificação, você não tinha? Qual foi a primeira aula que você deu? Como é que foi esse projeto embrionário da academia? Foi 1 mês depois de entrar na XP. Caramba! Eu ajudei a estruturar muitos cursos internamente na XP para os assessores. Boi gordo, café arábico... de derivativo. Aí a XP começou a montar naquela época trade systems, né, que são para fazer. Então eu ajudei a fazer alguns... Lá atrás, onde tinha algumas pessoas que eram responsáveis, como sabiam que eu sabia um pouco de matemática, né? Então ajudei a ver um pouco questões de erro, de cálculo, porque a gente usa... Porque nem a HP, ela usa cálculo numérico, que a gente chama, ela não dá um número preciso. Ela tem um erro na 16 depois da casa, né? Então faz um tipo de teste até chegar na resposta. Então também pode fazer isso em trade systems, né? E aí, então a gente plotava e eu ajudava nessa. Então toda essa parte, a XP, como ela fazia cursos e davam palestras, eu já me candidatava para dar palestra de noite falar sobre análise técnica, falar sobre como ganhar dinheiro na queda, então eu sempre estava ali para falar em público, né? Então tudo que tinha eu estava envolvido.
Mas... Rafa, eu tinha ouvido uma vez você falar que você nunca tinha trabalhado com carteira registrada. Não, eu nunca, não tenho. É isso, né? Exato. Então, quando você trabalhou direto num escritório, não foi efetivamente na XP, com registro certinho? Isso é legal, porque a XP era um escritório. Entendeu? A XP era um É escritório. importante falar isso pra pessoa entender. Porque a XP, ela era um escritório. Na verdade, eu tive carteira assinada. Mas eu vou explicar o porquê. Mas é porque a gente entrou no escritório, a gente é autônomo, a XP comprou a Intra, corretora, acho que foi a Intra que eles compraram, então ela virou uma corretora. Só que no meio da crise, a XP decidiu cancelar todos os AIs e transformar todo mundo em CLT. E 30 dias depois ela decidiu voltar ao processo. Então esses são os únicos 30 dias que eu tenho de CLT na minha carteira. Não deu pra tirar férias. Por isso que eu digo que eu não tenho CLT, ou 60 dias, mas foi esse período assim que a XP fez isso. Ela cancelou e aí ela... depois descontratou. Exatamente. Então ela fez esse processo. Então foi no período. Então aí a XP virou corretora, só que aí eu era continuar sendo agente autônomo. Entendi. Então a XP depois ela tinha os seus escritórios, né, que é cada um onde você é agente autônomo, e aí ela tem a corretora para outras áreas que tem, aí sim tem CLTs, né, então de pessoa de back office, então outras linhas, porque a XP mesmo quando era escritório, ela tinha o seu próprio back office, porque lá atrás era muito arcaico mesmo o mercado. Então isso ela tinha. Então a gente que trabalhava com captação de recursos, né, e operação de bolsa, era todo mundo autônomo. Cara, que legal. Por isso que eu nunca tive carteira assinada, né? E é legal você falar sobre isso, né? Porque mostra que o mercado tá aí para todo mundo. Para quem quer fazer uma carreira tradicional, que é o meu caminho, o seu caminho, o seu, e para quem quer fazer uma carreira mais autônoma, mais independente, e no meio do caminho até pivotar, mudar isso, sair do autônomo, ir para o CLT, sair do CLT, ir para o autônomo, criar negócios, né, que a gente acabou fazendo. Não tem mercado ruim, né? Tem modelos diferentes, e tu te adapta em algum desses modelos. Que é o seu perfil, né? No meu, se me assinar minha carteira, eu me demito. O meu, da mesma forma que minha mãe disse, vai fazer concurso público, eu não gosto, mas vai passar, não vou fazer, não é da minha essência. Minha essência, né? Eu vendo desde os meus 4 anos de idade, né? Então eu sempre trabalhei com vendas, então não gosto da obrigatoriedade de um certo horário e cumprir ele. Eu gosto de poder produzir. Legal. É isso que eu gosto de fazer. E ser remunerado pela sua capacidade de produzir, né? Tá, você começou a dar aula lá de contratos futuros, de sistema e tal, mas em algum momento a certificação bateu aí. Como é que foi isso? A sua preparação para a sua certificação, como é que foi isso? Eu tirei a prova da Ancor em 2008. Em 2011 eu tirei o PQO, acho que foi 2011 que eu tirei o PQO. E depois só fui fazer uma certificação em 2015. Porque eu estava no mercado, eu já contei algumas vezes sobre meu período de depressão, algumas coisas que eu passei. E eu queria buscar uma coisa diferente. E foi quando eu conheci, buscando na internet, o CFP. E aí, como tinha o CFP, era a prova só 2 vezes por ano, aí eu disse, vou fazer essa tal de CPA 20 agora. Aí eu fiz a prova no BIM, porque tinha um conteúdo ali, porque não era do meu mundo, fundos, CDBs, então eu fiz a prova do CPA 20, aí eu passei e eu fui fazer a prova do CFP em julho, né? Enquanto isso eu cursava engenharia cartográfica e fazia as questões de mapa, tava desenhando mapa. Desenhando mapa e pensando no CFP, era um olho né? no livro do CFP e o outro no mapa. Exato. Mas o CFP foi pouco tempo, né? 7 dias. 8. Eu estudei 8 dias pro CFP. Vocês dão 8 dias pro CFP? Espero que eu só chutei. O CPA 20 foi... Eu vou embora. Isso daí, eu falei, eu tenho facilidades para números, né? Então, eu tenho umas coisas que na minha família eles deixam o resultado. Eu tenho quebra-cabeça 700 peças quando eu fiz com 4 anos de idade. Caramba! Aí então tem um quadro em casa, guardado, aprendi a jogar xadrez de pequeno, então sempre fui um pouco precoce com também eu não gosto de ficar dentro da sala de aula, né? Então eu estudo sozinho, sempre estudei sozinho. Então, mesmo na engenharia, eu pedia para não precisar dentro da sala de aula, porque eu aprendo sozinho. Então, sempre foi nessa linha. Então, no CFP, eu peguei os materiais, eu estudei 14 horas por dia, durante 8 dias, e fiz fazer... Intensidade 100%, não, né? 14 horas por dia. Não, gente, a gente, vocês já viram, né? A gente já sabe. Mas Conta pra galera como é que tu fazia a prova, às vezes, na faculdade. Quando alguns professores deixavam, eu fazia com fone de ouvido, escutando música também.
Quando deixavam. Que tipo de música você ouvia? Iron Maiden. Imaginei. Não, mas tem a outra também, tirar um cochilo. Não, isso foi quando fui fazer 2 vestibulares. Um deles eu gabaritei a prova de matemática do vestibular, daí, só que normalmente eu vou virado para as provas. Eu ia virado, que quer dizer, eu começo a estudar... Dormir pra quê, né? Eu começo a estudar 4 da tarde e eu estudava até às 6 da manhã. E aí eu ia para a prova. Então, às vezes, eu já estava meio cansado. Então, eu dormia na prova e aí eu acordava e eu voltava a fazer a prova. Dá um disclaimer só aí, Thiago, pra galera não fazer isso não de jeito fazer isso, nenhum. pelo amor de Deus. Exatamente isso que eu ia falar. Isso não é recomendado. Eu já avisei. O que eu faço, eu não recomendo. Você fala pros teus alunos não fazerem isso, né? Exatamente. A gente fala. E não estudar nem no sábado pro CFP. Não. É que porque eu me conheço, sei como é que eu produzo, né? Então, eu sempre fiz isso. Então, eu não sou uma pessoa que fica nervosa em prova. Então, até fizemos um teste, que quando tu olha a palavrinha verde pintado de azul, aí a gente pergunta, que cor é essa? Aí dá um bug na cabeça, né? Então, quando eu fiz teste, quando eu faço para vestibular, a pessoa, tu vai fazer vestibular? Eu falo, vou. Não tem como, porque são 120 palavras, eu acertava 117. Caramba! Porque eu disse, para mim sempre foi só uma prova. Mas se tu não passar? Não passei, é uma prova. Sabe, tipo, não é outra coisa. Então, também participei de muitos campeonatos, de outras coisas que eu jogo Magic, jogar xadrez, joguei futebol por um bom período. Então... Esse eu nunca vi o futebol. Até hoje você está procurando, né? Esse aí... Não, eu falava, Vitória é um dos caras que eu conheço, sim, que eu vi, que melhor jogava. Então, já tava no fim da carreira já, com porque... uns 15 quilos a mais. Ali, mas é por causa da batida da bola, sabe? Tu vê assim por técnica, né? Então, tu vê isso. Porque, que nem a gente brinca assim, como é que uma pessoa que nem o Neymar, que tem uma perna fina, consegue bater tão forte na bola? Tipo, e um cara, porque a maneira de bater, a elasticidade da perna, tem tudo, tua musculatura, ela é diferente. Então, tu percebe isso a gente brinca assim, esse é jogador de futebol. Esse ele é atleta porque ele tem um físico, mas tu vê às vezes a pessoa domina a bola, ela é jogador de futebol. Se for jogar como centroavante, depois ela vai ser volante, ela vai ser jogador. Ela é dela aquilo. Então, isso eu falo, Vitória, ele tem isso. Então, eu sempre participei muito, só que eu lesionei minhas pernas e há 9 anos eu não posso jogar futebol. Então, mas eu sempre fui mais velocista. Que ele dá por isso que você nunca viu. Faz quantos anos vocês se conhecem? 3 anos. Isso, né? Então, 9 anos que ele não joga bola. Desde 2013. Eu tinha uma lesão grave. Ele dá esse migué desde 2013. Nunca vi. Mas vamos fazer um gol a gol só pra ver. Não, tô com dor na perna. Beleza. Então tá. Mas eu sempre fui um cara mais, não na técnica, assim, eu sempre fui um cara mais velocista. Era velocista e atacante ponteiro. Tipo Basílio. Basílio, isso aí. Então, a perna esquerda é só para subir no ônibus. Não tem força para bater na bola. Então, esse tipo de coisa, assim. Então, também, se fosse ser jogador de futebol, se continuasse seguindo, tentei ser jogador até os 18, eu ia ser, no máximo, uma Série B. Ou com muito esforço, com meus 28, o ano da vida. Você ia ser tipo um Romero. Você lembra do Romero no Corinthians? Não? Meu Deus do céu. Não, é sério. Agora é a hora que tu vai embora, né? Você lembra do Romero? Lembra? Tinha um irmão também. O melhor do Romero foi um vídeo que o cara joga a bola. Vamos mostrar que tu sabe dominar a bola. Aí o cara joga a bola pra ele. Meu Deus do céu. Não, eu tinha mais técnica que o Romero. Não, porque o Romero nunca teve técnica, mas ele ganhou a Fiel, assim, porque ele era muito raçudo. Ele tava em todas as jogadas e tal. Que eu acho que é muito característica sua, de ser raçudo, de estar em todas, de fazer e tal, é isso? Ele é um jogador de força, assim, eu não era... Eu era... Bota pra correr, quero ver pegar. É um outro estilo. É um outro estilo. Só que, de novo, tu vai fazer 100 metros em 12 segundos. Então, alguém vai fazer 11,8. Então, vai conseguir ser um pouco melhor que você. Então, tem essas diferenças que, no final das contas, no futebol, ele tem essas mudanças, né? E eu acho que o futebol, ele traz muito disso, que quando tu vai jogar partidas competitivas mesmo, tu não tem milhares de oportunidades. Que num jogo de brincadeira. Tu tem uma, tu tem 2, 3, que nem todos os campeonatos tu tem aquela oportunidade para fazer. Então, tu tem que estar muito concentrado, tu tem que dizer assim, essa oportunidade eu tenho que ter treinado para isso.
Então, essa concentração, o esporte, ele te dá muito, né? Então, sempre quando eu fui fazer prova, pra mim era uma prova. Só mais uma prova. Só uma prova, não foi nada... Você acaba tirando o peso, né? Quando você tem esse tipo de pensamento. É só mais uma prova. Porque muitas vezes os alunos não passam na certificação, não é porque eles não sabem o conteúdo. É porque eles não conseguem administrar aquele sentimento, aquela pressão que eles mesmos colocam para fazer aquela prova. Isso em tudo, em tudo. A gente sempre traz exemplos de futebol, mas teve um final em 2005, São Paulo e Atlético Paranaense. Tem um jogador do Atlético Paranaense que ele bateu 100 pênaltis no treino e ele fez as 100 conversões. Caramba. Teve o São Paulo e Atlético Paranaense, teve um pênalti para o Atlético Paranaense e ele errou. Ele errou. Então, podem botar, esse é verídico. Então. E até falando nisso que a Thaís trouxe, é legal que é o que a gente fala de se antecipar, né? Porque daí você não tem a pressão. Quando tu te antecipa, tu tem uma pressão muito menor e tu não tem aquela faca no pescoço aqui pra, não, agora tem que fazer, senão tu vai deixar de ganhar X valor, ou tu vai ser demitido, ou sei lá, enfim, vai ficar sem carteira porque venceu, sabe? Então acho que... E que é o caso de muita gente que acontece. A gente recebe muita gente aqui, tipo, meu Deus do céu, tô desesperado, preciso tirar a CPA 20 amanhã. Isso. Claro, eu vou ajudar essa pessoa, mas eu falo pra ela, onde é que você tava esse tempo todo? É difícil. A gente também recebe lá e tenta ajudar. Acho que nisso por isso que eu acho que a gente tem uma sinergia legal, porque a gente é parecido com isso, a gente não é aquela galera que, tu azar o teu que tu não fez a tua parte. Não. A gente tá aqui pra ajudar a fazer a parte, acho, assim, né? que todas as escolas falam, passem tantos dias, todas as certificações, né? Então, mas a gente faz o quê? Dá pra passar no CPA 20 em 15 dias? Dá pra passar em 2 horas CPA 20. Depende de bagagem que você tem. Eu disse, eu passei no CPA 20 muito fácil. Às vezes as pessoas falam assim, eu falei assim, porque a CPA 20 não era pra você. Como assim? Era pra você 10 anos atrás. Aí seria difícil. Boa. Porque se tá fácil pra você hoje, é porque você passou do tempo. Porque você já tem experiência de mercado, você tem outras coisas que não necessitou daquele sacrifício de preparação. Então, às vezes você vamos fazer, dá pra passar em 15 dias? Dá. Mas, às vezes, dizem, cara, vai mais uma semana de estudo. Uma só. Sabe? Faz 21, é 50% a mais de preparação. Sabe, a tua probabilidade de ser aprovado é muito maior. Então, a gente diz, dá pra passar, a gente recomenda 30 dias para quase todos, porque... Tu vai pegar uma pessoa de 18 anos, o que ela tem de experiência em economia? Bagagem. Nada, ela não sabe a linguagem. Exato. Ela precisa de um tempo. Precisa 6 meses? Também não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas tudo tem o seu devido tempo. Mas 20 dias, tem uma entrevista, quanto tempo? Daqui a 18 dias. Beleza, vai marcar para dia 18 dias, tu já consegue tirar. Aumenta a carga de estudo, faz umas outras coisas, vai conseguir fazer. Mas é importante as pessoas entenderem que se uma certificação está muito fácil, na minha visão, é porque ela não era para ela. Boa. Ela já passou do tempo. Boa. Sabe? Vou anotar, tá? Não é pitch de vendas, é o que a gente pensa mesmo. Porque tu tem que... Mas faz todo sentido. Tem sacrifício, né? A sua maturidade profissional já não está pedindo mais aquele tipo de aprovação. Você já tem que subir um degrau a mais. Uma dificuldade maior. Eu acho que o grande lance está em você reconhecer o seu momento, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu devo fazer a CPA 10 ou faço a CPA 20 direto? Eu falo, cara, eu não sei. Eu não sei, porque é isso, você tem que saber o teu momento. Para algumas pessoas é um momento indireto, para outras não, tem que dar o primeiro passo ali. Porque você falou, uma pessoa de 18 anos, não sabe o que é Selic. Se ela estudar, ela passa na CPA 20? Passa. Se estudar, ela passa na CEA? Passa. Será que não faz sentido ter uma base antes para se estruturar? Não sei, cada pessoa tem um momento, acho que o grande lance é esse, né? Tem muito dessa ideia. Eu falo assim, que a gente vende... cursos, vamos dizer dessa forma, assim, a grosso modo. Só que quando a gente vende qualquer produto, tem que você tem uma coisa chamada API, né? Que exato. É conhecimento, objetivo e situação financeira lá. Mas, ou seja, não é que os produtos são ruins. Renda variável é para todo mundo? Não. Não é. Será que CPA 20, 15 dias é para todo mundo? Pois é. Dá para criar CPA 20, por exemplo, dá para criar CPA 20 24 horas para alguém passar? Dá. Dá. É para todo mundo? Não. Não é. É isso. Entendeu? Então agora, se todo mundo comprar CPA 20 24 horas, não vai ser. Da mesma forma que o problema não foi o produto, o problema foi a alocação do produto. Boa. E isso tem para todas as certificações. Todas. Então, todas elas têm um prazo, têm uma maturidade, tem tudo para você chegar lá e falava muito isso também, de que passar no CEA em uma semana. Existe. Mas não é replicável. A gente aprovou um monte de gente sexta-feira de noite, precisa passar na terça-feira. Não, peraí. Aí dá pra passar? Dá. Agora eu pergunto, deixa eu ver como é que você tá aqui.
A pessoa até, quanto tempo eu trabalho no banco? Eu trabalho 6 meses, não vai passar. Quanto tempo eu trabalho no banco? 10 anos. Cara, dá pra passar, faz isso aqui, ignora esses conteúdos, vai lá. Tem 10 anos de banco, sabe os HP? Sei. Beleza. Exato. Dá pra ir, dá pra competir. Você acredita que vocês chegaram uma menina que trabalhou comigo, e falou assim, a prova dela era numa terça, isso era numa quarta. Tá, vou fazer a prova da CES, você me dá alguma dica? Aí eu falei, como é que você tá de HP? Não sei nem ligar. Não volta duas casas. Exatamente. Vai ser mais difícil. Bem que a gente queria uma época fazer uma loucura, né? Quero mandar alguém fazer a prova do CEA sem HP. Sem HP. Porque, pra mim, eu digo assim, tu não precisa saber fazer cálculos para passar na prova. Tu pode errar todas as questões de cálculo. Se você não souber cálculo, você não passa. Qual que é a diferença? É que se você não souber cálculo, tu não consegue entender os conteúdos teóricos. Tu precisa entender como é que funciona o dinheiro no tempo e para isso você tem que ver o dinheiro crescendo com uma HP. Perfeito, eu vou conseguir enxergar mais sobre a questão de fluxo, falar sobre mais renda variável. Ok, agora, não tem HP, posso passar na prova? Pode. Você vai lá, quantas questões de fato precisa usar HP para passar no CEA? A verdade são poucas, né? 10 questões no máximo. Não é que não tenha que saber cálculo. Não tem que saber cálculo, mas 15% de 30 mil. Desculpa, mas dá para acertar isso na mão, né? Tipo, sabe? Então... essas questões que as pessoas confundem muito, né? Tipo, as provas de certificações, elas não são de cálculo, elas têm cálculo. Mas se você souber zero de cálculo, você não vai passar porque você não vai saber a teoria completa. Boa. E aí tem um lance que eu falo, que você começou a falar sobre a sua certificação, não esqueci não. Mas tem um lance que eu falo o seguinte, tem muita gente, vocês devem receber lá, pessoa que tem receio de fazer CE, de fazer CFP por causa dos cálculos. Porque... Aí eu falo, olha, eu acho que algo me diz que você tá buscando a profissão errada. Porque... Vai ter que usar, né? Em algum momento. Não faz sentido. Né? Você vai ter que usar. Se você quer evoluir na sua carreira no mercado financeiro, tendo ou não certificação, cara, você tem que manjar de HP, fim. Eu tenho um contraponto nisso, não esteja errado, mas é que eu acho que as pessoas, na verdade, não é que elas não gostam de cálculo, elas têm medo. Por quê? E a minha teoria, né, vou botar dessa forma, é porque a gente começa a ter o contato com números quando a gente tem lá uns nossos 8 anos de idade. E quem nos ensina matemática é uma pedagoga, que normalmente ela foi para pedagogia porque ela não gosta de matemática. Verdade. Então ela tenta aprender na faculdade, ela começa a achar e gosta das crianças e tudo mais, mas ela não tem um feeling para números. Então, tanto que eu sou contrário a ter matemática até os 11 anos. Eu sou contrário. Para mim não devia ter. Aí devia ter o quê? Devia ter lógica. Devia ter xadrez, jogos que desenvolvam o raciocínio. Porque depois eu ensino a pessoa a usar uma fórmula, a usar os números. O que a gente, como eu disse, como eu dou aula desde pequeno, hoje eu pego pessoas que não sabem, na verdade, o significado de uma fórmula de igualdade. E aí, quando eu vou ter que ensinar VPL, as coisas, na verdade, eu vejo que a dúvida dela é porque ela não entende o que significa igual. E aí, por quê? Porque alguém matemática básica, né? Você não tem tipo de conhecimento. A aritmética, né? Como diria o professor como diria o professor Como diria a aritmética? Então, eu tenho que dizer, pessoal, tu não vai precisar você matemática, calcular, porque HP vai ser tudo para você. Mas se você não entender de números, não tem jeito, tu não vai ser bom profissional em nenhum lugar. O conceito. Nenhum lugar. Porque todo mundo precisa entender de números. Da mesma forma que a gente brinca que eu sou um analfabeto, né? Mas todo mundo tem que saber o português. Tem que saber o português. Não, tem que saber os 4 porquês, que não vai mudar a minha vida como, sabe? É uma boa dica, né? Quando não souber os 4 porquês, né? Escreve PQ. Bota PQ, pronto, vai resolver. Nunca mais erra. Aí, mas tu tem que saber, ou seja, como é que eu então tenho que estudar gramática? Não, tu tem que ler livros. Tem que ler todo dia. Eu mantenho aqui. Para você ser um CEO, um professor de destaque, hoje a principal métrica não é o que você tem de títulos. Se você ler mais de 60 livros por ano, você vai ser um bom CEO. 60 livros por ano. Todo CEO tem isso. O cara lê mais 40 livros, todos são bons CEOs, são bons profissionais. Então a leitura faz isso. E tu vai aprender palavras, tu vai aprender o português, tu vai aprender isso. Então, saber ler, saber um pouco de números, entender isso é muito mais importante do que o saber calcular. Desvio padrão de 2 ativos na mão. Não, faz todo sentido isso mesmo, né? A questão acho que é o medo mesmo. E eu acho, e aí esse lance da educação,
Eu tenho muita facilidade com matemática também. Eu sou formado em matemática e eu me apaixonei por matemática no ensino fundamental. Por quê? Porque o meu melhor professor foi o cara de matemática. E eu lembro dele até hoje, não tenho mais contato, não sei por onde anda e tal. Mas foi o melhor professor que eu tive. Isso reforça a tese de que na primeira formação ali, aquilo que você está aprendendo vai determinar o que você vai fazer para o seu futuro. Então o professor ali é muito importante. Né? A imagem, né? Eu tinha minha professora de matemática da sexta, sétima e oitava. Era a professora mais casca grossa. E todo final da aula ela cobrava ou a tabuada ou a regra dos produtos notáveis. Caramba. Aí acabava a aula 20 minutos antes, passava um por um. Tabuada do 7. Aí fazia. E aí ela ela fazia 2 provas e 2 testes. 2 testes valendo 20 e 2 provas valendo 40. Aí era, era bimestre a prova quase toda semana, assim. Era doido, mas a galera aprendia. E aí, deu no que deu. Deu no que deu, a gente conseguiu. Tá, você fez sua certificação CFP quando? 2015. Foi a primeira prova com 6 módulos. Junho de 2015. E aí, o que aconteceu? A partir desse momento, você começou já a dar aula para certificação? Você já dava? Como é que tá isso na linha do tempo da certificação? Não, eu dava... na verdade, eu dava palestras no mercado financeiro, não dava aula, né? Eu dava palestra, dava o curso, assim, de análise técnica, alguma coisa de análise fundamentalista, um curso desse tipo, mas não certificações. Certo. E em 2015 eu fiz o CFP, passei no CFP lá, e em 2016 eu recebi um e-mail, né, do Sindicato dos Bancários, dizendo que queriam montar uma turma de CFP e estavam buscando professores. E aí, o que eles fizeram? Eles botaram dentro do site da Planejar. Quem era o CFP na região? Do Rio Grande do Sul. E aí lá tinha menos de 50, aí me mandaram e-mail, e aí eu recebi, eu disse, olha, eu queria voltar a dar aula, né? Uma psicóloga me falou que eu devia voltar a dar aula, que eu tinha aumentado, que eu cheguei em um período de depressão, e era uma das coisas, eu não podia mais jogar futebol, me desestressava, eu não estava jogando mais xadrez, porque não é, o online não é a mesma coisa do que, sabe? Eu não estava mais jogando Magic, que é um jogo de carta que eu gosto muito, e eu não dava mais aula. E ela falou assim, olha, das coisas que tu sempre gosta, tente botar alguma coisa. Deu 2 semanas, recebi um e-mail dizendo pra... Caramba, o universo estava te chamando. Foi 2016. Tá valendo o sinal, hein? Aí eu quero dar. Eu mandei, né? Manda seu currículo, o que você fez. Aí eu mandei, dou aula disso, tantos anos, tal, profissão CFP. Aí recebi um e-mail de volta. Não, vem cá, eu disse, vamos escrever. Só que eu só vou dar as aulas que tem cálculo. Não me dá os outros conteúdos. Imagina um professor chegar para o Thiago. Olha só, eu só dou derivativos. Aí tu, vem cá, por favor. Agora, você que não pega lá a cadeira. Eu respondi, eu dou todo o módulo 2 e dou previdência. Tipo, não tem os cálculos. Porque eles queriam um professor por módulos. Aí eu falei assim, não me dá o módulo 1, que tem toda aquela parte de conduta profissional, sistema financeiro, economia. Não, me dá o módulo 2, gestão de carteiras, renda fixa, variáveis, derivativos. Me dá a previdência, que a prova era praticamente pura cálculo naquela época. Não me dá seguros, nem fiscal, nem sucessão. Não é minha área, não quero saber. E aí, beleza, os caras, não, tá feito, porque o principal problema é o módulo 2. Ninguém quer dar o módulo 2. Ninguém quer o módulo 2. Por exemplo, porque, eu consigo um cara de renda fixa, mas não consigo um cara de renda fixa, gestão de carteiras, de derivativos, de tudo. Eu falei, não, beleza, então vou dar. E aí eu fui lá, eu era um dos professores, aí começou a minha história dando aula. Faltou professor, aí a turma pediu para eu voltar, porque as outras pessoas... Gostaram das aulas que você deu. Porque as pessoas que deram aula antes, elas sabiam o conteúdo. Só que elas não eram professores. Elas não tinham didática. Sabe? Daí a primeira coisa que eu fui fazer, quando eu entrei na aula, né? Tava resolvendo lá, desvio padrão de 2 ativos na carteira, né? Só que isso é uma fórmula que vem, na verdade, da lei dos cossenos, que ninguém nem sabia no colégio, mal sabia Pitágoras. Aí eu destrinchei, mostrei a fórmula gigante em três pedaços. Só criou uma fórmula pequena. Exato, que vem variância, mais variância, covariância. Aí chega ali, pronto, mostrei os caras, mas é isso? Eu falei, é isso. Aí eu mostrei e tal, aí a pessoa, tá. Aí eu dei todo o módulo 2, e dá pra dar todo o módulo 1? Eu falei, não vou dar, desse material. E aí faltou professor para seguro, faltou professor para fiscal, faltou professor de sucessão. No final da história, tudo. Aí os alunos fizeram um motim e pediram para eu dar os outros módulos. Aí eu falei, aí eu tinha pedido uma questão de sociedade e tudo mais. E eu falei, então posso ajudar. E aí eu dei esses módulos, mas eu falei, pessoal, não é a minha área, sabe? Eu comercializo seguros, mas não é a minha área. Tá? Minha fiscal não é minha área, não atuo com isso e não atuo com sucessão.
Ou seja, eu posso ensinar vocês a passar na prova de uma maneira que... Mas eu não consigo ser um perito em sucessão. Eu não fiz direito. Aí a pessoa, não, ok. Aí eu dei assim, passou 3 na turma lá, de uns 20. Aí beleza. Aí essa empresa não deu mais, e aí houve um novo motim lá em Porto Alegre pedindo para eu abrir uma empresa para dar certificações. E aí foi que eu abri minha empresa. Cara, em 2017. Aí nasceu a academia? Aí nasceu com outro nome, com a empresa chamada a Casa dos Bancários, que eu tinha criado esse nome. E aí eu... Bom nome, né? Casa dos Bancários, bem bom nome. Aí eu abri... Uma história depois. Tá, beleza. Aí eu peguei e eu abri porque eu queria continuar dando aula, porque era o que me desestressava. Então eu sempre gostei. E decidi fazer. Aí o pessoal do Santander ligou para 50 agências e marcaram para eu ir todos os dias para explicar as certificações. Então os próprios bancários fizeram que surgisse a minha empresa, foi o nome também Casa dos Bancários, para eu poder... Eu visitei todos os dias numa agência do Santander para explicar o CEA. E porque faltava CEA lá para poder abrir a agência Select. Aí eu fui lá e aí consegui 3 pagantes. Que legal, pô. Já começo, e quantos alunos tinha na turma? 7. Então as pessoas fazem live hoje, professores, aí dizem, nossa, tem só 10 pessoas ao vivo. Eu dei um curso inteiro com 7 pessoas, entendeu? E de forma que só 3 pagou, né? Só 3 pagaram. 3 pagaram. Ele tomou? E um passou. Mas é legal conhecer esse começo. Foi horrível. Não, mas é bom conhecer isso. Por quê? Porque eu fiz um curso completamente de cálculo. Totalmente de cálculo. E aí as pessoas falam assim, Touro, não caiu nada de cálculo. Aí eu falei, meu Deus do céu, porque eu não tinha feito a prova do CEA. Você não tinha feito a prova do CEA. Não sabia que era a prova. Tu olha o edital, tu não sabe que a banca quer. Porque tu tem que entender o que a banca quer. Esse é o principal ponto das empresas, das associações. A minha concepção é que uma associação, ela quer ter a maior quantidade de profissionais qualificados. É isso. E ela tem que testar o conhecimento. Agora, quando tu olha um edital, como é que você vai saber o que a banca quer? Você não sabe, não existe uma coisa, nós queremos isso, nossa prova é mais... Ela não é clara hoje, sabe? E a clareza que eu bato muito na tecla é, como é que a gente pega essa clareza? As pessoas conversam, elas falam como é que foi a prova, porque você quer entrar naquela associação, você quer ter aquele selo. Então, a partir disso, eu reestruturei todo o curso do CEA, baixei muito a parte de cálculo, ou seja, a associação não quer isso, ela quer uma parte mais teórica, conceitual e prática. Cases. Perfeito, montei todo o curso em cima disso aqui e aí aprovou 80%. Assim, acho que o negócio foi um número absurdo. Então, a empresa começou lá em 2017 por causa dos bancários mesmo. Que legal, cara, que legal. E aí, você começou a dar aula de CEA no Santander? Não, na verdade, não foi no Santander. Só os gerentes do Santander e um gerente do Private do Bradesco que me incentivaram a abrir a empresa. Aí foi fazendo isso que você encontrou esse cara? 2 anos depois. Aí deu match. Ele iniciou lá, né? Mas aí 2018 já consolidou bastante o trabalho, várias pessoas começaram a passar no CEA e vocês que estão bastante tempo no mercado sabem que esse boom é muito de agora, assim, né? Tu pega a CEA lá em 2000 e... Tem um amigo meu que fez em 2017, o Rafa Saraiva. Então, eu fiz em 2016, até tem uma história com o Thiago, que eu fiz pelo Passar na CPA. E de verdade, o TIA era referência. Não tinha. O mercado começou a explodir realmente um tempo pra cá. Eu tenho um amigo que fez em 2017, que ele passou e tipo foi, é um dos únicos que tinha CEA. Aí em 2018 começou lá, principalmente em Porto Alegre, por conta do Rafa, turmas já com 30, 40, 50 pessoas ali. Deu um choque na Ambima isso, porque tinha mais ou menos 3 pessoas fazendo a prova do CEA a cada 2 meses. E só era uma lá prova... no Rio Grande do Sul. Porque a prova do CEA era uma vez por mês. Era uma vez por mês. Na primeira, acho que era a primeira terça-feira, mês, às 9 da manhã, e acabou. Eu fiz aqui na Paulista. Lembra quando eu tirei aqui em São Paulo era uma vez por mês? Era aqui, uma vez. Aí... Você tinha 100 mil funcionários, até contei isso no meu podcast que a gente gravou junto. Se tivesse 65 funcionários no Brasil com CEA, era. E aí... E aí, no que aconteceu? Minha turma era presencial, era de 2 meses, 2 aulas por semana, para dar todo o conteúdo. E tinha 50 pessoas tentando pagar o boleto para poder se registrar na prova da Ambima. E não tinha vaga, porque a Ambima não estava preparada para isso. Então, quem de fato divulga as certificações é eu, é tu, Thiago,
todas as outras empresas que fazem esse trabalho, que bota marketing lá para divulgar. Então, quem divulga tudo isso não é lá dentro do banco, porque lá dentro do banco a pessoa descobre quando ela vai olhar ali, preciso crescer e descobre em cima. Quem desperta e faz todo esse trabalho somos nós. Nós somos parte do sistema. Você melhora o sistema financeiro do Brasil. Olha Exato. só, você capacita profissionais. Então, como eu visitava todas as agências presencialmente e divulgava, entregava um panfleto, de agência por agência, um dos meus trabalhos era explicar CPA 10, CPA 20, CES, CFP, o processo inteiro. E eu fazia todo dia, eu fazia isso e visitava agência. Então eu visitei todas as agências de Porto Alegre e ao redor de Porto Alegre. Caramba. Então, por isso, em uma turma minha tinha 50 pessoas, as pessoas passaram, né? Sabiam, eu comecei a explicar, divulgar tal, e aí as pessoas começaram a fazer isso, só que não tinha prova. As pessoas demoraram 3 meses. Para conseguir marcar a prova. Hoje tem prova 2 vezes por semana e tal, mas... É prova sábado agora. Sábado também, 3 vezes por semana. Aí em 2019 a gente se encontrou, que eu fiz o curso, daí desde o primeiro dia eu falava pra ele assim, eu lembro, 2018 lá, mal de grana, eu falei, cara, eu preciso dar aula. Ele, você já deu aula? Daí eu falei, não, nunca dei aula, mas sempre, eu já dei aula na faculdade para alguns projetos lá que a gente fazia com criança e tudo, mas nunca tinha dado aula, né? Eu falei, quero dar aula. Ele falou, sabe dar aula? Eu falei, cara, não, sei. Mas eu aprendo conteúdo, eu gosto de falar e consigo dar aula. Ele, passa no CEA que daí a gente conversa. Beleza. Aí passei no CEA. E agora? Ele, não, passa no CFP agora que daí dá aula. Aí até porque não tinha uma turma de CEA lá e tal, daí aí foi que a gente deu esse match lá no final de 2019, quando eu passei no CFP também, presencial ainda, né? Que a gente sentou e vamos montar o curso online. Putz, que legal. Então vocês começaram, é verdade, vocês começaram em 2019 online? Quando foi a primeira turma? Foi em 2020. De fevereiro. Foi fatídico ano da pandemia. Foi o ano da pandemia. A gente cancelou a prova 1 milhão de vezes. O CFP 60 dias virou CFP 8 meses. Cara, exatamente. Obviamente eu não te conhecia antes disso. Eu já tava no mercado online quando vocês começaram. Sim. E eu falei, quem é esse maluco? Não, eu lembro que quando eles lançaram a live de lançamento do CFP, ele tinha um quadro, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Um quadro na sala, eu acho que na sala da sua casa. E tinha até vários livros, e aí ele fez uma pirâmide lá. Olha, porque o processo de aprendizado é assim, é escuta, é leitura. Gente, que cara louco. Que é isso? Eu não lembro dessa aí, né? Eu acho que foi aquela nossa primeira live que foi a primeira. Mas quando é que tu comprou o curso? Naquela live. Mas te lembra o mês? Foi o primeiro lançamento que vocês fizeram. Mas foi início do ano, fevereiro? Foi no começo de fevereiro. Foi no começo de fevereiro? Já foi. Foi, acho que a gente fez sido uma que a gente fez no meio ali. A gente fez... Porque a gente fez alguma... É porque o que acontece? A gente não tinha nenhum plano de venda online. Não? Não, nenhum plano. Aí, acho que eles fizeram o fórmula do lançamento, que eu já vi você falando disso. Não, eu escutei 100 horas do podcast do Érico Rocha. Ele falou, vou fazer. E aí eu montei o plano em 20 dias. Mas escutei acho todo. Que você falou isso na live que a gente fez. Você falou escutei tudo, né, do Érico Rocha, e eu disse, tá aqui nosso lançamento online. Aí o nosso anúncio era impulsionar no Instagram. A parte boa dessa live foi que a gente foi fazer a live, daí a de fechamento de carrinho, né? Aí os caras falavam assim, não, tem que ficar o dia inteiro online. Aí a gente fez uma live das 8 da noite à meia-noite. Exatamente, aí foi essa ficou mesmo. 4 horas em live. 30 pessoas. Puta, a galera ouvindo lá e nós... pergunta. Red Bull na mesa. Eu falei, gente, esse cara é muito louco. Pergunta mais, gente. Vamos lá. E a gente já ali 4 horas fazendo live, trazendo aí tinha uns livros lá na casa dele. Esse Poder do Hábito, eu leio. Esse eu leio. Gente, que cara é esse? Cara, é doido. Mas foi bem engraçado. Hoje a gente faz, né? Já, obviamente, bem diferente. Mas a gente fez. E eram, na verdade... Era só vocês dois, não? Era nós dois. O Natan, que era o videomaker /faz tudo, /marketing, tudo. E tinha um programador que fez a plataforma. Porque além de toda essa loucura... A gente fez a plataforma própria desde o primeiro lançamento. Caramba! Porque como as outras plataformas não tinham o que eu queria lançar, que era aula por dia, liberada para trancar, porque para mim, se eu tava tudo liberado, as pessoas tentam estudar muito mais do que elas devem. Que legal. Então, foi construído em cima disso. Então, eu desenhei e o programador... Eu fiz sistema de informação, né? O que você não fez, Rafa? Eu fiz 2 anos de sistema de informação, né? Então, aí eu brinco que era garoto de programa, né? Era garoto fazendo um programa. Entendi. Então, aí... então, tem essa parte de
Por isso que eu falava até de Trade System, eu contava na XP, eu sabia programar também. Então, eu desenhei isso, só que esse produto por quê? Porque eu comecei a dar CFP lá em 2017 e começaram a aprovar pessoas. Da maneira que estava ensinando, tal, com as aulas presenciais, só para 18. Quando chegou no final de 2019, a gente tinha uma turma gigantesca em Porto Alegre, de 70 pessoas. Caramba, é grande, porra. Presencial é grande? Mas, compara, tipo assim, a gente era muito grande. Tinha quase mais alunos na turma do que tinha de CFPs na cidade. No Rio Grande do Sul. Não é no Rio Grande do Sul, porque tinha lá 120, a gente tinha 70 na turma. Até depois a embaixadora do Rio Grande do Sul me conheceu, viu que eu tava lá, eu visitava, porque eu explicava, as pessoas não sabiam o que era o CFP, o selo. Então eu tinha que explicar o plano de carreira disso, né? Bacana. Então, já tinha surgido nesse período que eu estava dando aula uns 70 CFPs novos e 50 tinha sido meus alunos. Caramba! Então, era muita gente do Rio Grande do Sul. Porque não era o ponto da pessoa, mas é melhor presencial. Não era isso. As pessoas não faziam porque nem sabiam. Não sabia quem Quando eu explicava lá e ofertava, aí vinha. Então, aí o Vitória tinha sido meu aluno, aí estava em dezembro, né, porque eu namorava naquela época, e aí eu falei pro Vitória assim... Você ainda tinha tempo para namorar? Aí descobriu que Por não isso dava. que ele não namora mais. Aí eu liguei pro Vitório, cara, que tu... Foi num domingo, umas 2 da tarde. Cara, a gente tem que quero fazer um curso online e tudo mais, né? Mas a ideia é passar em 60 dias. Não, foi diferente um pouquinho. Foi assim, cara, olha só, a gente vai fazer o curso online. Daí eu falei, já tinha data de prova, né? Pra prova de junho, né? Aí ele não, pra prova de abril. Abril. Viu como foi fevereiro? Daí eu falei assim, tá, mas como assim se o teu presencial é 6 meses? Aí ele, não, vem aqui no escritório que eu vou te explicar. A primeira vez que eu te liguei foi essa aí que eu falei assim, tu acha que dá pra passar em 60 dias? Ele acabou de passar, ele fez o curso que era 5 meses o curso. Ele falou, cara, não tem como. Ele fez o curso meu presencial, que era de 5 meses. Ele falou, não tem como passar. Aí eu falei assim, tá, eu vou te ligar ao vivo e eu vou te mostrar. E eu passei com 118 acertos. 118 acertos. Aí eu mostrei pra ele um plano, né? E aí ele falou assim, acho que dá. Caramba. Aí a gente estruturou. E a gente foi estruturando muita coisa também que eu fazia. Assim, que eu moro distante lá pra Porto Alegre, tipo 45 minutos da parte central. Então eu ia e voltava ouvindo áudio. Às vezes eu gravava, posso gravar aula? Pode. Gravava a aula ali no celular mesmo. E ir voltando ouvindo as aulas, porque, 2 horas que eu perdi por dia que eu estudava a mais. E hoje é um pilar do nosso curso bem forte, que é o áudio e principalmente usar no trânsito. Então a gente foi criando isso. Já tinha na época mesmo presencial um método que era, o Toro fazia, a galera que seguiu até passava na prova, que era, cara, pega e antes da aula, lê o PDF. Pra tu saber na aula que tu vai perguntar. Depois da aula, no dia seguinte, tu faz os exercícios da apostila. Então, na verdade, a aula era segunda e quarta, se não me engano, né? Segunda e quarta, né? Só que aí tu tinha estudado, na verdade, domingo lá, porque tu tinha lido a apostila. Segunda tu tinha aula, né? Terça tu faz exercício. Quarta tu tem aula. Quinta tu fazia de novo, fazia os exercícios. Ficava sexta e sábado mais livre. Mas tu já fazia a sequência quase toda do dia. Cara, você criou uma programação pra galera estudar mesmo não estando na aula, né? Exato. Porque não adianta eu dizer pra pessoa, estuda em casa. Aí a pessoa não sabe o que fazer. Então quando eu entrego pra ela, a pessoa, não, eu fiz isso, então eu tenho que tomar quantos copos d'água? 3. Ela toma os 3 copos. Deixa aqui, ela vai lá e toma. Agora, se dizer pra ela, toma 300 ml de água, ela não sabe o que são 300 ml. Então, a gente filtra muito isso. Então, por exemplo, meu irmão tinha que tomar 4,5 litros de água por dia hoje. E aí ele disse, nossa, cada copo tem 250 ml, eu tenho que tomar 18 copos. Aí eu falei, é verdade. Quando tá no 7º, tu sabe se é o 6º ou 8º? Ele falou, não sei mais. Me perdi. Tá acontecendo isso. Eu falei assim, então vamos pegar 3 garrafas de 1,5 litro e tem que tomar 3 garrafas de 1,5 litro. É mais fácil. Porque tu consegue, tu tem que tomar 4 lá. Então, quando as coisas elas estão muito claras e o que deve ser executado, as pessoas conseguem executar, que foi uma das coisas que a gente bateu. Então, quando a gente trouxe o CFP 60 dias, não é que a pessoa ela vai lá e vai assistir, ela tem Você diz exatamente o que ela tem que fazer em cada um dos dias. Todos os dias. A gente tem um dado estatístico que os alunos no CFP 60 dias, eles aprendem na faixa de 450 horas em 60 dias. Caramba, cara.
A gente pode provar estatisticamente. Se alguém um dia que estiver dizendo que não dá, a gente... Por quê? Porque a pessoa ela não só... Ela estudar. Estudar é tu fazer exercício, ler alguma coisa. Só que quantas horas tu consegue fazer isso útil no teu dia? Não são muitas horas. Não é concurso público, tu tá 8, 12 horas estudando, tomando coisas que os médicos liberam, né? Quando a pessoa tem receita. Mas, né? Para ficar concentrada. Mas o ponto é esse. Então, como eu consigo fazer com que a pessoa ela consiga aprender por maior quantidade de horas durante o dia dela? Horas e canais diferentes. Horas e canais, usando todos os canais possíveis. Crianças aprendem com jogos. Adultos esquecem dessa ferramenta. Crianças aprendem com tentativa e erro. Falar uma coisa, errar e alguém corrigir. Até uma coisa que a gente brincava o João, filho do Vitório, falou assim, fala uma palavra que só tu e a Marina entendem que o João fala. Ele, eu acho que ele falava ônibus, que era a palavra Abu. Aí falou assim, tá errado, mas vocês entendem, porque é um processo de comunicação. É uma linguagem. Daqui a pouco ele vai aprender que não é abu, é ônibus. Aprendeu já. Já aprendeu? Não, então, mas tu consegue ele consegue se comunicar por tentativa e erro. Primeira vez você não sabia que era abu. Mas depois você ele apontou abu. Ele apontou. Isso não é abu. Eles toda hora que levavam o ônibus abu. E as outras coisas não chamavam de abu. Então para ele abu é ônibus. Perfeito. É a linguagem dele. Então tu tem que tentar errar e aprender dessa forma. Então como é que a gente pode usar esse tipo de ferramenta que o ser humano aprende dessa forma também? Então a gente começou a botar várias coisas para a pessoa, tu viu, a gente colocou muitas coisas, Thaís, isso para a pessoa aprender em 60 dias. Se a pessoa apenas tentar estudar em 60 dias, ela não vai conseguir, não vai passar. Ela precisa usar tudo. Por exemplo, a gente pode uma tecla que é siga o método. Siga o método. Deve ter visto muitas vezes a gente falar assim, siga o método. Vai chegar um momento que é cansativo? Mas siga o método. Boa. Então, são essas coisas. A pessoa precisa, por um CFP, mais de 400 horas de aprendizado. Ela precisa. Como que ela vai encaixar isso no tempo dela? Ela pode estudar 1 hora por dia durante 400 dias. Ela pode estudar 2 horas durante 200 dias. Ela pode ir encaixando outros. Mas ela precisa de mais ou menos 400 horas, que é uma pós-graduação. Então, agora, a gente tenta encaixar de outras maneiras. Uns atendem, conseguem executar, outros não conseguem executar, outros executam e não passam. Da mesma forma que a pessoa estuda com livro e também não passa. Então são métodos diferentes, mas se fizer 30 horas, não vai passar no CFP. Da mesma forma que a pessoa estudar 5 horas por CFP, não vai passar. Não importa a ferramenta, 5 horas não vai dar. E uma das bases que a gente falava muito no início era isso, assim, de... a pessoa batia muito em questão de prazo, né? Que quando a gente lançou... Era uma parada revolucionária. Quem é esses doidos que lançou esse prazo? Só que a gente batia nisso. Tá, mas olha só, vamos pegar um curso presencial que eu fiz lá. A gente estudava, sei lá, úteis 2 horas, 2 horas e meia, vamos lá. Tá, vamos botar 3, tá? 3 horas por dia na sala de aula. Quantas aulas eram? 36 aulas. Então dava 100 horas de estudo. Tipo... Tá, e se eu te trago em 60 dias que eu consigo te botar 300 horas, 350 horas? Quem é que estudou mais? Quem estudou 5 meses ou quem estudou 60 dias? É a otimização do tempo. É a otimização do tempo. Então, às vezes tu falar em número de dias, não faz sentido. A não ser assim, tu tem que estudar 1000 horas em 10 dias. Aí não tem como. Aí não existe horas suficientes, né? Mas quando tu analisa somente o número... Tu tá analisando um número que não é legal, que não é estruturado, né? A gente até pegava, né? Pra tu estudar 300 horas, estando 2 horas por dia, 3 vezes na semana, demoraria 8 meses pra tu fazer 300 horas. Porque daí tu estuda ali, sei lá, 6 horas por semana, dá 24 horas por mês, aí vezes 8 meses tu vai ter aí mais ou menos umas 200 horas. É o que eu falava assim, quando eu dava curso presencial aos sábados. Assim, pessoal, eu vou dar toda a aula 6, 8 horas no sábado. Você já deu... Assim, CPA 20. CPA 20. 4 sábados, 5 sábados. Eu falei, maravilha. Aí a pessoa, se você não estudar em casa durante 6 dias, não vai funcionar nada. Não vai funcionar nada. Não vai funcionar nada. Nada, zero. Aí o que a gente tem que montar toda uma programação para as pessoas fazerem todos os dias. Todos os dias tem que fazer uma coisa. Agora, se estuda o conteúdo dessa aula. A pessoa também não sabe o que fazer. A gente colocou aqui um plano de estudos, né, para os cursos. E a gente percebeu como a mudança foi significativa no comportamento dos alunos. Porque eu digo, olha, no primeiro dia você vai fazer isso e você vai responder isso aqui. No segundo, e assim a coisa tem funcionado muito bem.
O papo tá incrível. Eu queria entrar em algumas nuances aqui, mas eu acho que a gente vai ter que fazer isso num outro momento. Mas eu quero destacar duas coisas antes de eu falar da última prova do CFP, porque eu tenho que falar sobre isso, porque eu tô revoltado. Não tô revoltado não, mas é o seguinte. Duas coisas que eu queria falar aqui. Você algumas vezes, cara, você falou que você passou por um processo depressivo por ano da sua vida. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero destacar isso e agradecer por sua vulnerabilidade, por você falar isso. Porque é importante que as pessoas enxerguem, às vezes em quem é referência, que também passou por desafios emocionais. Se você quiser, outro dia a gente pode falar melhor sobre isso, porque isso pode inspirar pessoas. Então, obrigado por sua vulnerabilidade. E você falou que você queria aumento de salário, que você estava apertado de grana, que você foi dar aula. E isso também é legal compartilhar os perrengues. Porque, trabalha no banco, eu tô ganhando bem, eu sou o ricaço. E às vezes a gente passa por desafios. Eu também passei, então obrigado por isso, tá? A gente pode depois, inclusive, compartilhar essas coisas. É legal a gente compartilhar os nossos fracassos. Eu gosto disso. E saber que a gente deu a volta por cima e estamos lutando, enfim. Agora, não vai dar tempo da gente falar sobre esses desafios. Eu queria falar sobre a última prova do CFP. Deixa eu só dar um contexto para quem está nos vendo. Nós estamos gravando esse podcast 2-3 dias depois da prova do CFP de maio. E de todas as vezes que eu vi prova de CFP, essa foi a prova que gerou mais... não é... A palavra certa acho que não é contenda, mas... Polêmica. Mais polêmica em relação da mudança. Maior repercussão, perfeito. Eu vi a live que vocês fizeram. Eu fiz, na data de ontem da gravação, eu fiz um pós-prova com os nossos alunos para comentar sobre a prova. Eu até falei com você nos bastidores, sim. Que a gente teve um aluno que foi aprovado, mas a informação inclusive não está certa. Ela foi aprovada agora, mas ela foi aprovada na modular, porque ela tinha sido aprovada na modular em dezembro, aí fez o que faltava. Mas, por exemplo, módulo 6, ninguém passou. Ninguém. Não sei como é que foi lá para vocês. Mas eu não queria que a gente colocasse a nossa energia, a nossa voz para falar mal da Planejar, porque não é esse o jogo, né? Acho que vocês compactuam com isso. Mas é pensar nesse movimento que as certificadoras estão traçando. Esse movimento da Planejar, o que a Ambima provavelmente pode fazer, para onde você acha que vai o caminho de certificação. Eu queria ouvir vocês, 3 na verdade. Começa por você. Comigo? Começa pelo mais velho. Cabelo branco, né? Cabelo branco, né? Eu acho que, em relação à prova, acho que erraram a mão no módulo 6. Tá? A gente tem pessoas que passaram em módulo 1, 2, 3, 4, 5 e zeraram o módulo 6. Caramba. Porque não leu. Não deu tempo. Não deu. Então, os dados estatísticos que a gente tem nesse momento da prova do módulo 6, a nossa amostra é uma amostra muito grande, 40% das pessoas que fizeram a prova, foi um índice de acertos de 32%. 32% significa se eu botasse somente crianças de 8 anos fazendo uma prova, não seria 0, seria 25%. Porque todo mundo tem que marcar uma alternativa. Então, eu estou dizendo que todas as pessoas que fizeram, elas são um pouco melhores do que uma criança de 8 anos. Tá? E isso quer dizer que as pessoas elas sabiam fazer uma questão de 14. As outras marcaram tudo a mesma letra ou chutaram aleatoriamente, que elas vão acertar mais 3, 4 questões e dá 32%. Então, isso demonstra que o módulo 6 foi errôneo. Tá? Eu espero que corrijam o propósito, porque ninguém quer prova fácil. Exato. As pessoas querem provas que realizáveis. Que a pessoa possa testar o conhecimento. Não foi testado o conhecimento. Não foi testado. Então, esse é um ponto. Em relação aos outros módulos, foi uma mudança, a gente não tem acesso às provas, né? Mas o que aparenta foi uma mudança de linguagem e que daí a gente tem palavras diferentes que aí discutir, hiato, mas isso é uma questão de português, não é uma questão de... Mas muda um pouco a linguagem, o índice tem diminuído. O grande problema da polêmica é o módulo 6 como um todo. Eu acho que as certificadoras, elas teriam que olhar as escolas como um meio de comunicação. Porque somos nós, não estou puxando porque a gente vende curso, mas somos nós que fazemos com que tenha mais pessoas interessadas. Em dezembro de 2019, tínhamos 1.450 pessoas fazendo a prova do CFP. Nós tínhamos inscritos no nosso curso mais de 1.500 pessoas. Caramba! Então, Aqui é um dado não oficial, mas que um aluno perguntou sobre alguma coisa que errou de inscrição e foi respondido que tinha 3.300 inscritos na prova. Ou seja, nós em 2 anos
temos a mesma quantidade de alunos que a Planejar teve de inscritos em 2019, ou seja, como se a gente fosse uma nova. Então, esse é o porte que a gente tem. Então, por que isso? Porque a gente divulgou muito isso, a gente botou muita mídia, a gente fez com que muitas pessoas passassem, a gente faz live com aprovados, a gente faz tudo isso que as pessoas que almejam aquela certificação dizem, eu também posso. Eu também vou conseguir. Então, e o mercado está exigindo muito também, né? Olha o aumento, a gente acabou de sair de um grande banco lá, que os caras, se tu perguntar quantos eles querem contratar, os caras dizem assim, não, quantos tu me mandar. O que tu me mandar, eu tô contratando, é isso contratando, aí. Mas, mesmo assim, nós fazemos essa divulgação que vai lá na base para explicar o que é. Então, a gente tem esse trabalho. A banca mudou da Planejar, são 3 provas por ano agora. A da Ambima, eu acho que a Ambima também vai reformular as suas certificações, porque não faz muito sentido algum da forma como está algumas certificações, como falar que um back-office tem que fazer a mesma prova do comercial, não faz muito sentido. Então, eu acho que isso passa por um processo de amadurecimento do mercado como um todo e das certificadoras, né? Então, acho que vai muito nessa linha de uma mudança, umas provas mais, de fato, que a pessoa usa, né? A Ambima, ela está muito mais preparada, na minha visão, do que a Planejar, porque ela tem mais tempo, né? De atuação nesse tipo, né? Então, eu acho que vai ter nesse caminho, a Ambima vai conseguir se atualizar mais rápido nessa função. Mas a prova do CFP sempre foi uma prova muito difícil. O índice de aprovação que se estima ano passado, a primeira prova era 8%, sabe? Conjuntando os modulares era 19%, 20%. Então sempre foi uma prova muito, muito difícil, né? Porque a pessoa precisava ter experiência, também não era uma prova muito divulgada. Então tivemos índices altos ano passado e agora acho que deu esse choque no módulo 6 aí que, na minha visão, tem que corrigir, porque a certificadora, ela precisa testar o teu conhecimento para ver se você faz parte dela ou não, se você tem o direito de ter aquele selo ou não. Ela não tem que encontrar os melhores ou os menos piores. Isso é um concurso público. Então, quero transformar isso. Não é o objetivo. Aí eu perco o objetivo da certificação. A certificação é para eu testar se você sabe ou não. Se 3.000 pessoas, os 3.000 comprovarem que sabe, os 3.000 tem que ter o direito de ter o selo. E não encontrar apenas os 8 melhores, os 15 melhores. Então, tem gente que passou na prova e disse, Toro, passei porque, cara, eu consegui fazer 2 questões no módulo 6, cara, eu não sei porque Deus me deu. E eu chutei as outras questões e eu acertei. E foi exatamente isso. A gente, até para contextualizar, a gente teve na prova completa e a gente não tem problema de falar isso, foi até que a gente comentou que falamos em live, falamos nos grupos que a gente teve mais de 200 aprovados na última prova e no ano passado quase 1.000. Quase 1.850 e nessa a gente tem 4 confirmados, aprovados, e tem um lá pelo nosso gabaritouro que foi aprovado, a gente não conseguiu contatou ele não respondeu ainda se foi ou não, se foi algum erro. Mas a priori a gente tem 4 ou 5 aprovados na prova completa. Caramba. E aí a mudança está no módulo 6. Drasticamente no módulo 6. 5 e 6 ali, principalmente. 2, 5 e 6, assim, foram os módulos que a gente notou ali quase na casa de 40%, 30% de média geral das turmas. Caramba. E aí é aquilo que a gente falou, pensar em 10 pessoas aprovadas no Brasil na prova completa. E quando a gente está falando de assessor de investimentos, gerente de relacionamento, superintendente, regional, a gente está falando de pessoas com mestrado. Então, a gente não está falando de pessoas que têm 15 anos que vão fazer uma prova e dizem, nossa, a prova é feia, é boba. Não, a gente está falando de profissionais. Povo maduro, né? Povo maduro. Tem bagagem. Tem bagagem. A gente vem percebendo também que a Planejar vem subindo a régua em relação... Eu discordo. Eu discordo. Que não. E essa questão de aumentar a quantidade de experiência... Não, acho que isso sim. Nesse sentido. Assim, não na prova. Na prova eu sempre digo que assim, a prova do outro sempre é mais fácil. Não, na prova não. Sabe por quê? Nisso, né? A impressão que eu tive, olhando de fora, por não ter feito e conversado com muita gente, é que a Planejar já veio aumentando essa questão da régua em relação à quantidade de experiência, que agora não é mais... A pessoa não pode mais avaliar, sabe? Se é aquele assinar para que você tenha essa experiência comprovada, agora tá fora. Parece que agora eles olharam, vou olhar a prova e também vou fazer algum tipo de alteração em relação à banca. Eu concordo contigo com o que todo mundo falou a respeito do módulo 6. Quando eu fiz a prova, o módulo 6 foi o mais tranquilo, tá? Então a gente fez as caixinhas, então foi bem tranquilo. O módulo 5 também.
E aí, o módulo 2 já foi mais chatinho, mas na minha prova foi o que eu mais acertei. Mas o pessoal reclamou muito do módulo 6. A gente espera que eles possam se posicionar e que isso possa ter uma... A prova, ela tem essas mudanças, né? Como eu disse, em 2014 eram 4 módulos. Quando ela veio para 6 módulos, ela teve uma mudança drástica. De 4 de planejamento e 2 de gestão, que é planejamento financeiro, fiscal. Então ela tem uma mudança. Então, quem estava preparando para uma prova anterior, viu, nossa, teve um choque em 2015. Aí depois a prova, ela também teve retiradas de conteúdos que era uma prova muito de cálculo, de estatística, tinha esses conteúdos, finanças comportamentais era o módulo 1, foi para o módulo 2. Então, ela sempre tem mudanças. Faz parte, o mercado também faz parte muda. do mercado. Então, tipo assim, antigamente era, uns dizem agora, a prova antigamente era mais difícil e não ficou fácil. A prova tem normalmente o mesmo nível, o mesmo estilo. Rafa, e um negócio que a gente vê bastante, assim, de tanto o pessoal falando das provas anteriores, muito mais fáceis e joga contra, né? Porque daí tu tá desmerecendo o outro que passou. Tá sendo eu que passei em 2019, a Thaís que passou lá em 2020. E que cancelaram a prova um monte de vezes. O Toro que passou em 2015, então o Thiagão sei que passou também ali. Então, os caras desmerecem quem já fez prova, né? E o ponto foi esse aqui. A gente notou que, na verdade, não foi uma mudança de conteúdo ali. Foi outras coisas que impediram das pessoas fazerem a prova como deveria ser feito. Tanto que, como a gente falou, né? Foi a prova dos últimos milhares de anos aí, acho que talvez que deu maior repercussão da história, né? A repercussão foi aquela que teve 4 anulações e foi 4 mudanças de gabarito. Que também foi bem bagunçada, né? Que cancelaram realmente as questões, eles reconheceram e tal. Tava errado, que era questão de balanço, tinha que montar, que todo mundo perdeu um puta tempo, e aí, enfim, deu problema também. E aí a outra que deu muito tumulto foi a de 2020, dezembro. Que foi da Previdência. Que a Planejar enviou um e-mail para todo mundo que acertou mais de 50% do módulo que aprovado. Sim. Eu lembro disso aí também. E aí as pessoas, e aí fizeram um arredondamento por porcentagem, não por número de questões. 70% de 13, né, é 9,2. Então, mas a prova diz que se você acertasse 9 de 3, você estava aprovado. A pessoa acertou 9 e recebeu e-mail reprovado. Teve essa confusão. Então esse foi 2020, foi um ano. E a gente releva por ser um ano de pandemia e tudo mais, sabe? Então, teve essa mudança agora, né, de banca, mas eu acho que tem que testar o conhecimento e não foi testado. E os alunos falam muito também da liberação da prova, né? Pós-exame. Pô, assim, o CFP, eu acho que como é uma parada que tem provas periódicas, né? Pô, cara, dá tempo de eu preparar uma nova prova. E até assim, né, eu concordo plenamente que não faz o menor sentido divulgar a questão. Não tem como. Mas a prova, até para os alunos poderem analisar depois, e outra, até para o mercado, porque a gente pega o mercado de certificação CFP de escolas, ele é muito pequeno. Tem aí, sei lá, 5, 6 escolas, talvez que preparem para CFP online. Se abrir a prova, abre caminho para os autodidatas pegar. Vou pegar tipo Enem, pegar as últimas 10 provas, tá lá no site. O cara pode estudar só pelas provas. Ou eu quero gravar um curso. Eu pego lá, claro, referencio aqui a planejar a questão e gravo as últimas 10 provas do CFP e faço um curso de questões. E tá tudo certo. O intuito não é preparar as pessoas, é isso que vocês precisam saber. Não é para ser isso? Então, por que eu vou esconder as questões? A Ambima, porque como tem prova todo dia... É impossível liberar. Mas chega um momento que tem 15 mil questões do banco de dados, sabe? Que a pessoa não vai conseguir decorar 15 mil. Decorar 15 mil questões. É só o Thiago e o Toro junto aí fazendo prova. Mas por isso aí eu acho que chega um momento que poderia ter um norte. Eu achei legal quando a Ambima lançou o livro da CPA 10. E aí parecia que ia vir as outras. Mas parou no tempo. Parou porque também é uma mão escrever, né? Mas essa liberação de prova é uma coisa que a galera vem pedindo ao longo do tempo. E aí entra um ponto que a gente está discutindo hoje, né? Que é a proximidade das certificadoras com as escolas e com os alunos. Que ela praticamente inexiste, assim. A gente acaba sendo... Parece que nós somos os vilões do negócio. Não, vocês são os vilões, a gente é contra. Só que, na verdade... A gente que alimenta o ecossistema. A gente faz parte do sistema. Eu sou mais vilão que todo. Então assim, esse é um ponto que putz, esse diálogo, e a gente nota
pelas coisas que acontecem, que não há o diálogo com o público. Porque o público tá falando uma coisa, a gente ouve aqui, e porque a gente tá perto, e a gente pondera o que tem que ponderar, como o Toro falou, o cara, caiu hiato inflacionário, que absurdo cair hiato. Mas isso é uma palavra do português. Né? Tá tudo certo. Aí tinha uma outra lá também, que também era, isso tá tudo certo, então não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas tem que ouvir a galera, né? Que nem agora, a galera tem 1000 comentários num post dizendo que a mesma coisa. Será que tá todo mundo errado? E não é que a galera falando assim, a prova estava difícil, né? Não. A galera está falando, não deu tempo de ler. É isso. Eu não consegui ler. Esse é o grande ponto, assim, e acho que tomara que isso seja ouvido agora. Mas foi o que a gente viu nas outras vezes que não foi ouvido. Porque deu problema lá, como a gente falou, de prova, deu problema de anulação de questões. Enfim, teve várias coisas que não foi ouvido a galera para E se eu quero melhorar o mercado financeiro e eu tenho questões boas de vivência para ensinar, por que não deixar isso público para fazer com que mais pessoas aprendam? E olha para... Entendeu? Tipo assim, eu tenho questões que são cases. Beleza. Aonde é que eu... Rafael, encontro cases para dizer o que é certo e o que é errado. Se eu devo colocar isso ou aquilo. Aonde que eu encontro isso? Aí eu tenho uma associação que tem... mas nós temos um curso disso. Então, mas dá acesso a todo mundo. Democratizar. Democratiza a informação. Exato. Sabe? Aí depois tu cria questões. Porque, quer aprender a calcular duration? Beleza. É só tu fazer uma questão e tu mudar os itens. Bota um número é 271, o outro é 333 dias. Você vai testar se a pessoa de fato aprendeu, né? Entendeu? Sabe fazer isso aqui? Parabéns, você sabe. Entendeu? É isso que eu quero testar. Testar conhecimento das pessoas. Então, isso faz muito mais sentido. Não tem como criar questões. Tem sim. Tem, claro que tem. Tem sim, entendeu? Sabe? Junta 50 pessoas, tu monta 1.500 questões, são 10 provas. São 3 anos de provas. E mais que tu falou, né, Toro? Daqui a pouco tu juntou todo esse monte de questões, daqui a pouco tu vai poder repetir uma ou outra. Porque ninguém vai decorar 5.000 questões. Então, tu vai poder, tenho 20 provas criadas aqui, eu vou começar a repetir. Até porque não é a mesma pessoa, né, que tá fazendo certificação. O cara que fez agora aqui, hoje não vai fazer daqui a 3, 4, 5 anos, né? E o modelo de, por exemplo, de Enem, de concurso, normalmente tem muito disso. Olha, no passado foi assim, significa que... E isso traz até mais transparência, né? Porque nós temos banco de questões aqui, vocês também têm, e a gente sabe que uma questão ou outra vai estar muito aderente com a prova, porque a gente recebeu feedback de aluno, a gente sabe que outra não vai estar tão aderente, mas ainda é um mar obscuro, né? Porque assim, a gente coletou feedback, a gente está tentando ser o mais aderente possível. Acho que com isso a gente teria transparência e dizer, olha, isso aqui caiu na prova de 2020, vamos estudar? Blá, blá, blá. Isso aqui caiu na prova de 2019, blá, blá. É assim que vai cair em 2022? Não sei, provavelmente não, mas se tu aprender isso aqui e aprender isso aqui, resolve lá na frente. Acho legal isso aí. Boa. Gente, esse papo tá top demais, mas eu preciso deixar um gostinho de quero mais, né? Tem que ter parte 2, né? Tem que ter parte 2. Toma aí. Já tá topado já. Só mandar o dia. Em agosto vocês estão em São Paulo de novo, né? Vamos de novo. São Paulo e todo o Brasil aí de novo. É verdade, tem isso. Bora, Seguinte. Vamos com a gente uma dessas. Vamos, cara. Junto. Vamos sim, eu topo. Embora você já me convidou algumas vezes. Desculpa, não fui pro... Renato Albani lá. Porque a gente vale a pena, o cara é engraçado. A gente faz um pré-prova pelo Meet, né? 2 semanas, todos os dias, segunda a sexta. E aí eu tava com a turma lá, não podia ir. Mas eu achei legal. Agora, se você falar assim, na próxima você vai e leva teu pessoal, eu estendo pra eles. Então tá. Bom, seguinte. Eu acho que não precisa, mas é protocolo. Conta pra galera ali naquela câmera como é que a galera te acha. Enfim, pra seguir você lá e tudo mais. No Orkut, na verdade. Vai voltar, né? Vai voltar. Minha rede social pessoal é Rafael Toro _, Academia Rafael Toro. E todos são Academia Rafael Toro. Boa. Do YouTube, Instagram. O meu é Victório Sante, então quem puder seguir também lá, mas segue a academia, segue nós no YouTube lá, a gente tá tentando buscar o Thiagão lá, que tem 140 mil inscritos, nós estamos com 27 mil Cara, é embaçado, você acha que é difícil produzir conteúdo, né? Ele não fez aí engenharia cartográfica, mas o cara... Mas faz conteúdo pra caramba, né? Não, e só conteúdo, assim, de altíssimo nível. Gente, top. Cara, eu tava hoje conversando com ela, a gente tá gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira de Copom. Na terça-feira, portanto, ontem,
Era 11 horas da noite, eu estava gravando o vídeo que vai pro YouTube hoje pra falar do Copom. Então é isso. O homem desliga também, viu? Fala pra aquela câmera como que a galera te acha, embora reforça a ideia do clube, inclusive. Vamos lá, eu sou a manager do Clube da T2, tenho esse privilégio de tocar lá com o Thiagão ao clube. Então, pessoal, Clube da T2, quem não participa, procura a gente lá no nosso site, né, Thiago? Tem lá a parte do Clube da T2. E também, quem não me segue no Instagram, Thaís.suave. E o clube, eu falo pro Thiago que a gente tem aí um compromisso de ser o maior grupo de network e de se ajudar realmente no mercado financeiro. E a gente tem feito isso. Tamo junto, sensacional. Obrigado. Para você que está nos assistindo, eu quero fazer um convite. Vai lá na rede social do Rafael Toro, do Vitório e da Thaís. Hoje o trabalho é triplo. E conta para eles que você ouviu essas histórias incríveis aqui no Fincast. Que eles disseram que se tiver uns comentários eles voltam. Combinado? Voltamos. Beleza? Bom, para você que está nos assistindo, vá lá, faça isso, deixa aquela curtida, um comentário, compartilhe esse podcast se ele fez sentido para você, ele fará sentido para outras pessoas. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!